Você está ouvindo Vinil na Estante. Sua dose quinzenal de música pesada. Olá, eu sou a Carole. Eu sou a Carol. Eu sou o Lucas. E eu sou o Sandro e voltamos com mais um episódio do Vinil na Estante Podcast. Dessa vez para voltar para nossa série de álbuns conceituais. Dessa vez com o álbum Invisible Circles, do After Forever. Um álbum polêmico na discografia da banda entre os fãs. A gente descobriu isso durante o processo de divulgação do episódio. Mas hoje vamos aqui, né, naquele mesmo esquema que a gente faz sempre. Vamos debater tanto as músicas, mas principalmente o conteúdo lírico, né, a história por trás do álbum, o conceito. Discutir um pouco aqui sobre abandono parental, criação, pessoas que não fizeram terapia, né. Vamos aqui descobrir o poder que uma terapia poderia ajudar nessa família aqui. Tudo isso ao som do After Forever. E acho que é isso, sem muito delongas aqui no início do episódio. Vamos direto. Quem vai ser o Peralta aqui de hoje? E é isso, rapaziada. Vocês já sabem como funciona, né? Dê uma olhada nas nossas redes sociais, Twitter, YouTube. A gente tem nosso site também, o vnepodcast.com. A gente deixa uma pequena review de uns álbuns de lançamentos lá. Todos os posts estão lá. Se você quiser achar qualquer coisa do nosso podcast, está tudo lá, bonitinho. O Sander tem trabalhado muito bem naquele site, tá ficando bem legal mesmo. Mas não se esqueça de passar nas nossas outras redes sociais, Instagram, Twitter, dá um oi pra gente, manda os comentários. E é isso, vamos para a gravação. Bom, então é isso, pessoal, vamos começar. E antes de entrar nas músicas do álbum em si, Carol, você que vai ser a representante hoje da banda, explica aí pra gente o que estava acontecendo com a banda After Forever no momento que eles lançaram Invisible Circles. Bom, pra quem não sabe, o Mark Jansen do Epica, ele era o guitarrista do After Forever. Ele começou a carreira musical no After Forever, mais ou menos lá no meio dos anos 90, e ele saiu da banda ali em 2003, ou 2002. Ele saiu da banda porque ele não estava satisfeito com o que a banda estava se tornando musicalmente, porque ele queria que a banda fosse ainda mais sinfônica, ou seja, que tivesse bastante corais, instrumentos sinfônicos e vocais líricos, e o resto da banda queria seguir uma linha mais heavy metal, mais progressivo, sem tanta coisa, sem tantos elementos sinfônicos. Então ele, insatisfeito com isso, saiu da banda em 2002 e fundou o Epica, onde ele fez tudo o que ele queria fazer. Inclusive eu não sabia que esse álbum tinha tanto hate, antes da gente falar que a gente ia gravar sobre ele. Mas eu entendo, porque realmente a banda teve uma diferencinha ali de estilo depois que o Mark Jansen saiu. Pra mim, a banda melhorou. Eu acho a banda bem melhor a partir do Invisible Circles em diante. Mas eu também entendo quem não gosta, porque realmente ficou bem mais diferente. Então é isso, o Mark Jansen saiu em 2002 e eles continuaram querendo fazer o que eles queriam fazer, que era a linha mais heavy metal e progressivo. E daí nasceu o Invisible Circles. Muito bem, muito bem. Qual é a relação de vocês com a banda, com esse álbum até o momento da gravação, mais ou menos? Eu sempre fui muito fã do After Forever. Era uma das minhas bandas de vocal feminino preferidas. E eu sofri muito quando eles terminaram. Acho que foi em 2008 ou 2009. Acho que foi 2008 que eles anunciaram que a banda ia acabar definitivamente. E o Invisible Circle sempre foi meu preferido. Talvez porque eu conheci a banda através de algumas músicas soltas que eu ouvi desse álbum, então ele é bem especial pra mim.
Cara, After Forever eu nunca tinha parado pra ouvir um álbum inteiro. Acho que eu ouvi uma música ou outra ali, sim, mas eu não lembrava. Eu tenho uma relação boa com a Flor, né? Tipo assim, por causa do Arion, eu conhecia muito a Flor de lá só. Então, assim, eu gosto muito da voz dela. Eu já sabia da existência da banda After Forever. Mas eu nunca tinha parado pra ouvir nada inteiro da banda e tal. Eu acho que eu ouvi alguma coisa, tipo, sei lá, uns 8 anos atrás, eu não tinha gostado. Porque foi a época que eu tava mais viciado em Arion e eu parei pra ouvir um pouco de cada vocalista convidado, assim. Eu ouvi After Forever e fiquei tipo, não é pra mim. Mas é isso, é a primeira vez que eu tô ouvindo um álbum completo da banda. Eu tive uma fase em que eu ouvi muito After Forever. Ali em 2012, eu fiquei alguns meses escutando muito. De escutar muito mesmo, escutava todos os álbuns. Não lembro qual era o meu favorito, talvez fosse o Invisible Circles mesmo, porque reescutando ele, eu identifiquei várias músicas que eu gostava muito na época. Porém, é uma banda que, pra mim, ficou muito restrita a essa época da minha vida e depois eu nunca mais escutei. Eu fui reescutar agora pro episódio e eu acho que depois do episódio ficou, assim, essa sensação nostálgica e tal, mas eu não vou escutar de novo. E... enfim, essa minha colocação sobre o After Forever. Mas é uma banda boa, uma banda que eu reconheço e tal, mas pra mim eu acho que ficou datada. Olha aí. Opiniões. Né? A minha relação com After Forever basicamente envolve o VNE Podcast, porque eu lembro que eu ouvi o The Cypher, né, que é o álbum acho que é o mais famoso deles, assim, que é o clássico na gravação que a gente fez sobre cena holandesa. Inclusive, o episódio é muito bom, que vai ficar aqui na descrição do episódio, ouçam lá. A gente falou de muitas bandas holandesas, inclusive After Forever. E eu lembro que foi uma banda que eu sempre sabia que existia, principalmente na época que teve todo o rolê da entrada da Florian assim, no Nightwish e tal. Eu lembro que eu fui ouvir algumas coisas do Revamp e tal, fui ouvir algumas coisas do próprio After Forever na época ali, tipo 2011, né, 2012 mais ou menos, e assim, eu não curti tanto, achei, né? Eu fui mais pra ouvir como é que era o vocal dela do que pra ouvir a banda em si, então eu acabei ouvindo algumas músicas outras, até quando eu ouvi, né, o The Cypher com o episódio de cena holandesa que a gente falou e tal, e eu gostei, eu lembro que eu gostei bastante, só que assim, de lá pra cá, eu não ouvi mais. Desde, sei lá, não lembro quando foi que a gente gravou o episódio, ano passado, eu não tinha ouvido, até a gente pegar esse álbum com esse episódio, que até é engraçado, né, que a gente tá discutindo aqui de gravar como é que foi que surgiu essa ideia, porque eu jurava que tinha sido a Carol que tinha sugerido nesse episódio de cena holandesa, mas ela acabou de falar que nem gravou esse, né, mas eu lembro que em algum momento alguém contou essa história, tipo a história do álbum conceitual, e eu fiquei, parece interessante, dá pra gravar alguma coisa sobre. E eu tava, então, me guardando pra ouvir o álbum quando a gente fosse gravar de fato, foi acontecendo, então eu comecei a ouvir pra gravação, e assim, é uma banda que eu gostei de ouvir, eu tenho minhas críticas principalmente sobre a duração do álbum, mas assim, a sonoridade é de maneira. Só que definitivamente eu não sei se é uma banda que eu ouviria assim no meu dia a dia normalmente, mas não foi uma experiência ruim ouvir o álbum como um todo. Aproveitando que você falou sobre a Flor, pra mim é a melhor banda que ela já passou até hoje, e é uma banda que eu não acho que deveria ter acabado. Eu costumo ser fã de bandas mortas, né, infelizmente, de bandas que nunca mais vão voltar, e essa é uma delas, e é uma pena, porque eu acho que ela era muito mais solta e era muito mais aproveitada no After Forever do que do Nightwish agora. Bom, isso eu acho que todo mundo concorda, né? Até no episódio de Nightwish discutiu muito isso sobre o lance da expectativa que tinha em cima dela e tal, todo esse vocal. E realmente aqui eu vi ela cantando. Eu não sei como é que era nos outros álbuns, que eu já não lembro, eu lembro que ela usava mais o vocal peixe, porque ela já tá bem mais. Bem mais usando uma voz mais, sei lá, não sei exatamente dizer, mas uma voz mais. Sim, no início da banda era bem mais lírico. Até ela usa o lírico mais como se fosse personagem, né? Quando ela vai contar com uma personagem específica, ela usa mais essa voz lírica. Normalmente ela usa essa voz mais, eu não sei se é a voz de peito, de cabeça, é a voz normal, entre aspas, né, dela. E então, acho que essa parte da nossa impressão a gente pode ir por aqui. Eu queria só, agora, Carol, de novo, dar um resumão pra gente sobre o que fala o Invisible Circles, esse terceiro álbum da banda. Ai... Dando um resumão mesmo da história do álbum, é a história de uma criança, de uma menina, que tem uma infância bem conturbada devido aos seus pais. E a história é contada toda do ponto de vista dessa criança, que sofre com a negligência dos pais. E aí, durante o álbum, lendo as letras, você descobre o porquê que os pais são assim, o que aconteceu antes dela nascer. E é isso, você vai descobrindo a história
Ela é toda início, meio e fim certinho. O final do álbum é o final da história. E é isso. Pois é, e pelo que eu fui fazendo pesquisas, tem até umas teorias de conspiração, a gente pode discutir um pouco melhor depois. Mas eu tenho uma parada que acho que é a primeira música, né? Tem uma galera que acha que a primeira música ela é o final da história, que ela se passa anos depois e que a menina matou os pais delas e tal. Eu achei meio. Isso aí eu não sabia, não, viu? Pois é, Essa teoria aí. Eu vi essa teoria e eu achei assim, tipo, se forçar a barra dá, mas eu acho que. A gente vai até falar um pouco disso. Eu acho que quando ela fala sobre se desfazer e tal, acho que é mais uma parada simbólica do que literal. Mas a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar nessa teoria aí, não. Mas assim, só pra gente falar, né, da banda antes da gente entrar. Durante esse álbum, a formação da banda era o excelentíssimo guitarrista e vocalista Sander Gomans, que eu só falei isso dele porque é meu nome, eu não faço ideia se ele é realmente uma boa pessoa, espero que seja. Mas eu acho que ele que te falou que ele tinha se envolvido num rolê com a Amanda Somerville e deu uma treta. Foi exatamente por isso que a banda acabou. Fofocas. Ok, então. né? Então, ok, só o nome maneiro, mas apenas o nome. Eu ia contar a fofoca agora, mas você me interrompeu, então pode adiante. Acho que contar. nem vou entrar no episódio, nem vale a pena. Mas é o seguinte, ele era namorado da Flor. Só que aí ele conheceu a Amanda Somerville. E aí eles começaram a namorar e ele largou a Flor. Aí a Flor ficou putaça. Aí eles estão casados até hoje, têm filhos, inclusive. E foi bem nessa época que a banda acabou, eles alegaram várias divergências, não sei o que lá, mas dizem as más línguas que a banda acabou por causa dessa treta aí entre esses três. Isso aí, né? Fofoca de metal. Eu acho que fofoca de metal europeu sempre tem que deixar no episódio. Sempre tem que ter fofoca, é importante. Ela edifica o ouvinte. Exatamente. Por que só os europeus? Não, é porque é mais interessante, né? Porque é fofoca de metal, sei lá, brasileiro é um saco e a americana é mais chato ainda. Então, assim, europeu é legal. Pelo menos tem um ar de novo, né? Aí, beleza. Eu, o Sanders Gomes, guitarra e vocal. O Luke Van Gerven no baixo. A Florence no vocal. O André Borgman na bateria. O Lando Van Gils no teclado e o Bas Mars na guitarra e vocal. Eu acho maneiro que os nomes holandeses eles são meio que quase brasileiros, né? É bem engraçado. Lando, André e tal, Sandro. É a mistura de brasileiro com alemão, tá ligado? Coisa bem estranha. E é com essa formação que eles lançam em 2004 o álbum Invisible Circus, que agora vamos falar um pouco mais sobre as músicas individualmente. Beleza, o álbum começa com uma instrumentalzinha, né, que é a Childhood in Minor. Eu acho que não tem muito o que comentar dela, né, porque ela não tem letra só, mas aparecem umas crianças, parece que estão brincando, gritando no fundo, né? Sim. Eu suponho que não temos muito o que comentar dela, então a gente pode primeiro... Bem vibe Thomas Holopainen. Uhum. Então acho que a gente já pode ir direto pra primeira faixa, de fato, que é a Beautiful Emptiness. E aí, galera? Então, nessa segunda faixa, é quando a menina começa a reclamar, falar sobre os pais e soltar um monte de reclamação. E tem aquele clássico dueto Bela e a Fera, né? Como todas as bandas quase todas as bandas de sinfônico tem. Com gutural e o vocal feminino mais lírico. Pô, a música é basicamente isso, né? Então, sobre a letra dessa música, agora que o Sander falou que talvez seja depois dela ter matado os pais, já seja tipo o começo do álbum seja o final, tipo assim, sabe? Eu acho que faz um pouquinho de sentido, porque nessa faixa é a faixa que a criança tá mais puta, assim, né? Tipo de raiva mesmo, né? Porque, cara, durante o álbum todo, assim, ela meio, tipo, é a criança dando um sentido meio, tipo, triste, a visão triste da criança e ela sendo mais passiva. E nessa faixa, tipo assim, já começa com You're the worst of all, tipo, falando mal pra cara dos pais, assim, You don't allow me a single place, nor any love into your lives. Tipo, ela é muito mais
direta nessa faixa, sabe? Não sei, essa faixa é realmente muito mais direta aos sentimentos da criança, de tipo assim, cara, vocês nunca me amaram, nunca vão me amar mesmo, né? E depois, durante o álbum, é uma coisa muito mais tadinho de mim, tadinho disso e tal, e por que vocês não me amaram e tal. É uma coisa muito mais passiva. E nessa primeira faixa é uma coisa muito mais direta, né? direta, uma coisa muito mais, meu Deus. Eu acho que até uma coisa que corrobora, pelo menos com essa parte de. Eu digo não de matar, né? Mas de ser uma música que se passa depois já. Porque até acho que a linguagem dessa forma até que uma road ela não ser tão passiva, assim, eu acho que já é ela adulta pensando sobre isso, não uma criança reagindo. Acho que essa é a diferença principal. Pelo menos que eu consigo ver que faz sentido. E que de fato, aqui Já eu acho que é ela ainda criança aí. É porque, como eu falei. O álbum segue o início, meio e fim, né? É cronológico. Criança e ela vai crescendo. Eu não acho que essa teoria faz sentido, mas ok. Não, eu acho que no sentido até porque como a próxima música ela já vai falar pro passado, talvez ela faz sentido de a história cronologicamente começar a partir da próxima e encerrar com essa. Pois é. Não, porque, tipo, no final ali, ela fala assim, I will be released from your accusing eyes and torrents of verbal abuse. Tipo, pô, sabe? Já tá falando uma coisa muito mais que uma criança não... Verbal abuse, né? Uma criança não tem esse vocabulário, não, velho. Então, assim, eu acho que faz sentido que essa seja a faixa que, depois de mais velha, ela tá pensando sobre o que aconteceu, sabe? Tipo assim, ela falou, It said, my life has been like hell so far. It said that you're the cause and I'll be curing this beautiful empty world. Tipo assim, é uma coisa muito mais, como posso dizer... Depois que você faz 5 anos de terapia, você tem esse sentimento de caraca, velho. É tudo culpa deles mesmo, né? Então você fica com aquela raiva ali meio parada. Mas enfim, é uma das possibilidades mesmo. Caralho, alguma coisa a falar sobre essa faixa, a letra dela e tal? Não sobre a letra, não, mas é uma das músicas que eu mais gosto do After Forever. É uma música que eu não lembrava que eu gostava, então quando eu fui ouvir ela já no começo do álbum, eu fiquei, eu gosto dessa música. Então, mas a letra e essas teorias já... Fosse a Carole de 10 anos atrás, eu estaria discutindo isso, mas pra mim hoje não. É só vou escutar a música mesmo e focar em como essa música é boa como uma faixa isolada mesmo. Beleza, então acho que eu vou trazer de novo ao debate da letra, porque é as últimas 2 linhas que meio que usam pra justificar essa teoria do que ela tá matando os pais, que ela termina com enquanto a vida flui de fora de vocês e me isenta para sempre. Mas eu acho que, nesse sentido, eu acho que é mais até que o Lucas falou, de talvez ela ter passado por um processo terapêutico e durante esse processo ela teve que entender que ela precisava desse processo de morte simbólica dessa relação que ela tem com os pais dela. Então, a partir do momento que ela consegue se desvencilhar dessa figura e causar essa morte, seja cortando contato, seja, sei lá, tendo uma discussão mais séria e jogando isso na mesa, eu não sei. Existem várias estratégias pra isso, mas essa faixa, essa agora parte... faz um pouco mais de sentido. Ou até eles envelhecendo mesmo, né? Tipo assim, pô, While Life Flows Out of You, e tipo, a gente vai perceber durante todo o álbum uma coisa que os dois queriam muito, assim, tipo, deixar bem claro que o pai e a mãe queriam muito, tipo, viver a vida de jovem e ter uma vida de sei lá, gastar dinheiro. Tem compromisso de ter um filho. Exatamente, tem compromisso de ter um filho e gastar dinheiro e aproveitar a juventude. Agora fala, While Life Flows Out of You exempts me forever. É tipo, o negócio tá ficando velho, é isso. Tipo, eu acho que não necessariamente sobre matar, mas acho que é mais de, tá vendo aí, ó, vocês fizeram merda pra caralho, agora vocês estão morrendo de velho e agora eu tô livre de você, do mal que vocês me fizeram e eu posso ver minha vida, algo assim. Eu acho que é algo nesse sentido, assim, dessa morte simbólica, de cortar a relação pra conseguir ficar de boa. Mas aí a gente pode ir discutindo se isso faz sentido durante o episódio, nas outras músicas, né? Não sei, a gente vai vendo aí. Mas eu acho que faz sentido, assim. E sobre a música em si, eu também concordo que seja uma das melhores do álbum, assim. A voz da Flor, ela realmente é pedida pra ter as notas altas pra caralho, né? E no começo eu fiquei, caraca, em nenhum momento as notas vão ficar baixas, né? Incrível. Mas me deu um pouquinho de agonia, mas depois eu superei. E eu gostei bastante do vocal gutural do mano aí, eu não sei qual dos dois que é, né? Que tem 2 vocais ali, tem o guitarrista e os 2 guitarras são vocais, né? Então assim, eu não sei qual dos dois que estão fazendo o vocal Bela e a Fera aí, mas o vocal gutural é o Sander. É o Sander, tudo bem, então. Então tá de parabéns ele, porque é muito bom. Muito bom mesmo. Inclusive, uma dúvida que eu fiquei que enquanto o Mark tava na banda, ele fazia os guturais ou era o Sander também que fazia? Putz, eu não lembro, mas eu acho que era o Mark sim. Aí depois que ele saiu, o Sander que assumiu o ponto. Porque esse sendo o primeiro álbum dele fazendo gutural, acho que tá muito bem feito. Eu fiquei nessa dúvida mesmo, sim. Inclusive, pra quem quiser ver o show dessa época, dessa turnê,
Tem no YouTube, é o Pink Pop de 2004. Tem o show completo. Eu vi uns anos atrás, não sei se tiraram. Mas vale a pena procurar. E puta que pariu. Muito foda a Flora ao vivo cantando as músicas desse álbum. Eles estão com a roupinha azul no show? Eu acho que estavam, viu? Faz anos que eu vi no YouTube, mas eu acho que estavam sim. Então, né, nessa época a questão da estética foi uma coisa que pra mim eles não acertaram. Bom, e falando da música, eu concordo também. Eu acho que esse álbum, eu acho que como todo o álbum, ele começa muito bem. Acho que as primeiras músicas são muito boas. Eu acho que essa primeira faixa, ela dá umas boas-vindas muito legais. Principalmente pra quem, a gente, né, que teve essa experiência meio que de ouvir pela primeira vez. Assim, já é o segundo álbum que eu ouço, né? Mas assim, acho que ela abre muito bem. Ela começa meio cadenciada e tal. Depois vai vindo os riffs mais pesados e traz os riffs legais e tal. E até uma coisa que eu fiquei até na dúvida quando tu falou o Mark saiu porque ele queria uma parada mais sinfônica ainda e tal. E tipo, acho que até bem sinfônica. E não é tão diferente assim, por exemplo, do que o Epica vai fazer no primeiro álbum. Assim, até no estilo de riff e tal. Eu achei que tem. Pô, mas se você pegar os primeiros álbuns do After Forever e comparar com o Invisible Circles, realmente, antes era muito mais sinfônico. Eu acho que eles fizeram até num ponto legal, assim, tipo, tá maneiro. Então, eu acho perfeitamente equilibrado. Sim, sim. E o Lucas falou, mas eu também concordo. O Guthrie fica muito maneiro, principalmente quando ele faz aquele Never, 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 que é repetindo. Fica, tipo, um riff ficou maneiro essa parte da música. E uma parada legal também é a transição, né? Que ela tem uma transição muito interessante. Eu acho que as três primeiras faixas, seguinte, né? Tipo, elas passam assim que tu nem percebe quando é uma ou outra. Eu acho que o álbum como um todo tem isso, mas nessas três primeiras faixas acho que isso funciona muito bem. E falando em transição, então vamos aqui fazer uma transição totalmente suave e sem vocês nem perceberem, a gente já tá falando agora da segunda faixa do álbum, que é a Between Love and Fire. Ai, eu amo essa música demais. Se não me engano, eu acho que foi a primeira música da banda que eu ouvi. Na época que a gente usava aqueles programas, sabe, LimeWire, ShareAsa, essas coisas assim, eu digitei lá, After Forever. E veio várias, aleatórias. E essa foi a primeira que eu ouvi e eu já, assim, me apaixonei de cara. Principalmente porque nessa música tem algo meio incomum, que são 3 vocais, né, praticamente ao mesmo tempo. O gutural, a Flor e um outro limpo, um outro masculino, vocal masculino limpo. E, cara, essa música é foda demais. Cara, essa música é bem legal. Eu acho a letra dela bem interessante, bem daorinha. Realmente, tipo, é o começo. Realmente, essa música seria o começo, né? Basicamente, assim. Mostra como os dois eram jovens pra caralho e só pensavam em ambição, só pensavam em, tipo, ter um emprego bom e ser jovens e, sei lá. E... cara, a letra... Tem alguns momentos a letra um pouquinho vergonha alheia. Cringe, mas nada vai superar a vergonha ali que eu senti ouvindo a pessoa no final da música que faz o pai, cara. Nossa. Cara, deve ter sido de propósito, que eu fiquei... tipo, se ele fosse ter algum lado na história, tipo, vamos ter algum tipo de empatia com ele, eu não teria, porque eu odeio a voz dele. Nossa, cara. Sério, tipo assim... O sotaque, a puxada do R dele, nossa, vai tomar no cu. Nossa, é muito ruim, cara. E, tipo... Eu me recuso a acreditar que tenha sido tão ruim de propósito, cara. É muito ruim, velho. Tipo, a mãe falando é, tipo, normal. Beleza, é uma pessoa que, sei lá, é uma atriz que fez um voice acting ali de boa, suave. Agora o pai é muito ruim. Me dá muita vergonha dele. É tipo aquele pai do Twisted Sisters, dos clipes lá. É, tipo isso, cara. Nossa, quando ele fala... I haven't got the time to raise a brat. Nossa senhora, foi tipo... Don't pressure me. Eu fiquei... Nossa, que vontade de morrer de vergonha ali que deu, cara. Uma curiosidade. Nos diálogos durante o álbum, quem faz a voz da mãe é a Amanda Somerville. O pai eu não me lembro quem é, mas a voz feminina dos diálogos é a Amanda. Ok. Eu vou procurar aqui quem faz o pai, porque eu tô com ódio. A gente precisa dar esse crédito, né? Eu preciso dar esse crédito, sério mesmo. Mas, assim, gente, eu não acho ruim assim. Eu não sei se eu sou fangirl demais desse álbum, mas eu não acho tão ruim. Você acha? Nossa, é muito ruim. Eu vou ser o anti-Lucas aqui, porque eu queria que eu tivesse dividido essa faixa e deixado o diálogo com uma faixa separada pra eu poder pular quando tá. Seria melhor. Não, mas nesse caso seria melhor mesmo. Podia separar.
sei lá, porque a faixa Between Love and Fire, tipo, a faixa em si, a música em si, é muito boa e as letras são, sim, evidencia aqui o que a gente tá falando, né, o começo da história toda, mas a faixa em si é muito legal. Né? A faixa em si é muito legal, eu gostei da letra do refrão, assim, é de boa, sabe? Mas esse finalzinho, cara, puta, que vergonha alheia do caralho, não dá, velho. O pior é que nem é o finalzinho, porque tem esse diálogo, depois tem mais música. No meio da música o diálogo. Se fosse o final, dava pra pular. Pô, beleza. Verdade. Nossa, muito ruim. Então, mas explicando assim mais profundamente para os ouvintes a história dessa faixa, é um flashback, né, de como os pais eram jovens, eles se conheceram, se apaixonaram, e eles tinham muitos planos de fama e realização profissional, essas coisas. Porém, a mãe acaba engravidando, e é uma coisa que eles não estavam prevendo, né, não estavam esperando, não planejaram, e a mãe tenta insistir que essa criança pode salvar o nosso amor e tal. E o cara falando que não, eu não teria tempo pra isso. Don't pressure me. Nossa, cara. Então, a faixa é basicamente isso. O pai não concordava e a mãe achando que a criança ia ser a salvadora do relacionamento deles. Eu acho que até uma coisa que a gente pode discutir sobre esse tema em si, né? Que é uma parada que, assim, é uma parada que existe muito no Brasil, né? Essa ideia de que um filho pode salvar uma relação e que seria a solução, né? Tipo, uma parada bem assim, difundida no Brasil, principalmente por causa da história, né? De como funciona a dominação, a colonização. Abandono parental? Não digo nem de abandono, mas digo até na questão de colonização e tal, essa ideia de machismo estrutural também, que sempre, essa ideia de que pra mulher conseguir ter uma coisa na vida tinha que casar com um cara, e uma forma de conseguir isso era ter um filho, então, tipo, o filho sempre foi usado, tipo, essa imagem, né, do bebê sempre foi usada como uma figura de troca, de interesse e tal. Isso, principalmente, por todos lá, né, sempre teve um incentivo muito forte em cima disso. E é muito doido que aqui, tipo, ao que dá a entender... Tu ia falar uma coisa, Carolina? Normalmente? Não, eu ia aproveitar o gancho do que você falou, porque realmente, tipo, é muito comum. Eu já conheci várias pessoas que estavam tendo algum problema no relacionamento, e daí, não, mas agora a gente vai ter um filho, como se isso fosse a solução do problema, e como isso fosse trazer a solução pro problema que o casal tá tendo. Que essa criança fosse trazer, sei lá, inspiração, esperança, uma nova vida pro casal, e daí não é bem assim, e todos sofrem nesse processo, o casal e a criança que tá vindo aí. Que já vem aí com uma pressão fodida de ser a salvadora de uma relação, né? Sim. Eu lembrei daquele meme do cara que ele cobre um buraco num tanque de água com durex. Não sei se vocês conhecem esse meme. Sei. É bem isso mesmo. Queria dizer que em 2019 eu saí com uma menina que ela... Menina, né? Uma mulher. Sei lá, em 2019 tinha 2000 e... Caralho. Em 2019 eu tinha 27 anos, 26 anos. E eu saí com a menina que ela era 2 anos mais nova que eu. E ela falou que tava com um filho de 1 ano. Eu falei, sério, cara, que legal e tal. E como que é e tal, o teu filho? Ela, eu tive o filho com o cara porque eu não queria que ele terminasse comigo. Aí eu, o quê? Aí ela, pois é, a gente namorou um tempo, aí ele terminou. Aí uma noite ele me chamou pra casa dele, a gente transou, só que eu tinha furado a camisinha e a gente teve um filho. Aí ela furou de propósito? E ela me contou Puta isso, que tipo, pariu. Ela me contou, tipo assim, como se estivesse contando o dia que ela foi passear no parque, tá ligado? Aí eu fiquei, e aí? Aí lá, agora meu filho, eu amo muito meu filho, tem 1 ano e meio, mas eu não tô mais, não tô mais com aquele cara e tal. Eu falei, massa. Legal, aí... vou ver e te aviso. Eu só saí com ela uma vez só. Vou ali comprar cigarro e já volto. E isso passa muito por aquele rolê que existe nessa luta, principalmente da esquerda no Brasil, de educação sexual e sobre isso. Isso passa muito disso, que era um tipo de informação que se a gente soubesse desde criança, tipo, nunca que alguém faria isso de propósito só pra aprender alguém. Tipo de informação que poderia ser trabalhada, né, desde cedo e não é discutido e que faz pessoas ter esse tipo de pensamento. Até porque, né, pegando-se, já que o Sander tá falando da realidade brasileira e tal, quando você vê que no Brasil as mulheres se tornam mães muito cedo, né?
E principalmente em áreas periféricas, tem essa questão da gravidez muito cedo. E muitas vezes é porque realmente ela acredita que assim vai ter um relacionamento estável, assim vai fazer o cara que ela curte ficar. Às vezes é uma gravidez até planejada, mas planejada de uma forma sem estrutura nenhuma. E, enfim. E esse episódio é patrocinado por Quebrando o Tabu do Metal. Estão ouvindo? É o som do tabu quebrando. Gente, por isso que eu amo esse álbum, tá vendo? É uma história... Porra, é uma história real, não é história fantasiosa. Não que eu não gosto de histórias fantasiosas também. Calma, pessoal do Power Metal. Mas, porra, é uma história real que acontece no nosso país e acontece em outros países aí do mundo também. Sim, e voltando pra música, né, o contexto da letra, na verdade, da história, eu acho assim, dá pra entender que eles eram... Tipo, o relacionamento deles já tava na merda desde antes, né, que eles... Durante a música toda eles falam que o que mantém eles juntos é meio que a ambição de chegar em algum lugar juntos, mas não porque eles estão a fim de ficar um contra, né? Tipo, eu vou falando que enquanto as profissões deles foram se desenvolvendo, eles foram se afastando mais, mas se mantinham juntos porque os dois tinham essa mesma ambição. E até a música, né? Between Love and Fire, o fogo, né, que eles citam é essa questão da ambição de chegar mais longe e tal, e que nossas metas são distintas, mas o fogo é compartilhado e tal. Mas isso acaba fazendo eles virem para um lado individualista cada vez mais. E a gente vai depois descobrir porque tem todo o rolê individualista entre eles e tal. Mas acaba tendo essa parada inesperada, que foi a gravidez, e que acaba fazendo esse momento de decisão. Se eles vão ter um filho ou não, e acabam... Depois a gente vai descobrir que eles resolveram manter, mas o pai bem não querendo, né? Tá muito claro que ele não queria ter esse filho. E falando da música, tirando a parte dos diálogos que poderiam ser extintos, ou podia estar só numa faixa separada, que eu acho que ficaria maneiro pra entender, uma introdução, né? Acho que até antes, mesmo sendo no final da música, né, a gente vai descobrir que eles teve filho, mas se fosse antes até ia dar um efeito legal, tipo, mostrar o final da história pra depois começar a falar como é que ele chegou lá. Mas, assim, tirando essa parte, eu acho a música muito boa, acho que a melodia do refrão é muito maneira. Talvez seja a minha melodia favorita. E eu acho que eu já conhecia essa música antes de ouvir no álbum, porque eu lembro que eu reconheci. Então esse refrão sei lá, tem algum outro refrão que eu conheço que é bem parecido. Mas eu achei muito maneiro, assim, e a Flauta tá mandando muito bem no vocal, a interpretação dela é muito boa também e tal. E a parte que tem... É que eu fiquei muito confuso na hora que eu fui ler a letra, que lá no final tem uma parte que eles vão fazer uma harmonia, que são os 3 vocais ao mesmo tempo, e tipo, a letra é muito bagunçada, eu não tinha porra nenhuma. Eu tive que ler umas 5 vezes diferente pra conseguir ler o que tava acontecendo. Mas ficou legal a parte da harmonização ali, que é o limpo, que até a Carol falou mais cedo, né? Que é o limpo da Flor, o limpo masculino e o gutural, cantando ao mesmo tempo e tal, acho maneiro. Sobre a parte do diálogo no meio da música, eu tenho que discordar de você, porque eu gosto bastante. E não só desse, como os outros diálogos que vêm nas músicas seguintes, eu acho muito bem colocados, porque eles são necessários pro entendimento da história ali, em cada música, o andar da história. Então, tem que discordar. Eu até concordo que é necessário, mas poderia estar separado da música. Podia ser um interlúdio tranquilamente. Tem mais pra frente, né? Mas, enfim. Eu acho essa música perfeita. Eu acho que é a música do álbum mais conhecida, assim. E sobre a música, caralho, alguma coisa a comentar? Então, eu acho que não. Eu gosto mais da primeira faixa do que essa. Eu acho que, tirando os diálogos, essa faixa é uma boa continuidade da faixa anterior, mas realmente o diálogo, como bem definido, é vergonha alheia. A Carol é uma voz solitária aqui em gostar do diálogo, porque é o tipo de música que eu escuto sem pensar na letra e sem prestar atenção no diálogo. Gente, eu sei, eu acho que eu sei esses diálogos de cabeça, tá? Tantos anos. Infelizmente ouvindo, eu também. Eu acho que eu já até sei. Agora eu sei também, infelizmente. E, tal qual a transição de uma música para outra, já estamos agora em Sins of Idealism, que é a próxima faixa. Sobre essa música, a história ela dá uma avançada de uns 8 anos, mais ou menos, e a criança já tá maiorzinha, e é uma parte que ela faz um meia-culpa, mesmo não tendo culpa de nada, né? Que ela fala, ô pai, ô mãe, tem tanta coisa que eu não entendo, eu vou fazer o melhor que eu posso, não me culpe pelas coisas que eu não fiz.
Pare de gritar e me ame. E ao mesmo tempo tem as falas da mãe, né? Que ela fala que você é a causa do meu cativeiro doméstico. É exatamente isso que ela fala. Sacrifiquei minha beleza, minha liberdade, meus sonhos, meu eu independente. E também depois entra o pai na história, né? Porque desde o início nós vimos que ele já estava bem desgostoso com a ideia de ter um filho. Isso só piorou, né? Claro, depois. E ele também fala um monte de coisa pra criança. Tipo, uma vez tivemos uma vida e agora temos você. O salvador do amor é uma catástrofe. Então eu acho essa música, a letra bem pesada, assim. Musicalmente falando, é maravilhosa, mas a letra, assim, eu acho bem... Putz, caralho, foda. Enquanto eu ouvi essa música, eu fiquei tipo, caraca, que bom que meus pais são gente, né? Porque, porra, o que essa criança ouviu dos pais... E eu sei que tem muita gente que ouve dos pais algumas coisas parecidas. Eu fico, caraca, que bom que meu pai e minha mãe, sei lá, pelo menos são gente. Porque, porra, eu não consegui imaginar. Tipo, você tem, sei lá, 8 anos de idade e você ouve umas paradas assim. E eu já ouvi falar de muita gente que já ouviu coisas parecidas quando tinha 8, 10 anos de idade, assim. Então, assim, foda. Tenho que ressaltar também, durante o álbum todo, na verdade, mas mais especificamente nessa música, eu acho a interpretação da Flor perfeita, porque dá pra perceber a diferença de entonação quando ela canta as partes da criança e as partes da mãe, e essa música é o que representa perfeitamente essa diferença de interpretação que ela faz. Carol, quer alguma coisa pra falar da letra, só por enquanto? Da letra, eu acho mais um momento quebrando o tabu, mas essa alusão a pecado, ela me faz pensar muito em como tem essa cobrança cristã, né, na nossa cultura, de que o filho é a realização do pai. Ali tem essa visão individualista deles, mas eu acho que é algo cultural mesmo, do filho como alguém que deve alguma coisa aos pais, do filho como alguém que vem para realizar o que os pais querem que ele faça, porque os pais deram a vida a ele, assim. E daí essa alusão ao pecado na letra é o que me fez pensar, assim, mais nesse sentido, que é uma cobrança que a gente vê diariamente. O Lucas falou que já soube de pessoas que escutaram isso, mas, assim, eu realmente conheço pessoas, eu tenho amigos que os pais já falaram coisas na linha do que tá nessa música aí. E, enfim, eu acho que da letra é uma letra bem pesada nesse sentido, e a interpretação da Flor nessa eu acho que é o ponto alto do álbum todo mesmo. Uhum. Como a Carol falou, é impecável nessa. Eu acho que ela consegue dar muito bem o peso que essa letra tem. Eu concordo com o que vocês falaram. Inclusive, acho que nessa música vai ser o meu momento palestrinha do episódio. Porque eu acho que essa é a minha música favorita, assim, musicalmente falando, e a letra também eu acho que ela é mais interessante. E eu tô até na dúvida aqui de como começar, né? Que eu tenho algumas coisas pra falar de cada personagem, basicamente. Mas acho que até isso que vocês estavam falando, de vocês já ouviram, eu sei que tem pessoas que já ouviram coisas assim. Atualmente eu tô trabalhando no Tribunal de Justiça aqui do meu estado e eu trabalho em audiência de conciliação com pais divorciados que estão disputando a guarda de crianças. Então, esse tipo de temas são coisas que eu meio que trabalho diariamente e assim, é mais normal do que a gente imagina esse tipo de coisa serem faladas para crianças, esse tipo de coisas serem internalizadas e tal. Então, eu acho que eu vou começar primeiro com a criança aqui, até usando o que vocês falaram, que ela tem uma coisa de fazer uma meia-culpa, né, de falar um pouco sobre como se ela tivesse culpa de alguma coisa, assumindo essa culpa. E isso aqui eu acho que é muito bem acurado de quem escreveu essa letra, porque no desenvolvimento, né, psicológico, durante essa fase de 8 anos, mais ou menos, que a gente chama de... Tá ali entre a fronteira da segunda e terceira infância, mais ou menos a terceira, basicamente. Só um adendo. Todas as faixas do álbum são escritas majoritariamente pela Flor. Olha aí, cara. Então ela é uma puta compositora também. E realmente, eu imagino que ela deve ter tido ou algum tipo de experiência parecida ou algum estudo sobre isso, porque é muito bem acurado nesse sentido. E até continuando, nessa período de desenvolvimento, as crianças elas têm uma tendência à psicologia egocêntrica. É meio que para ela é um pouco difícil de separar o que acontece fora da cabeça dela com outras coisas, e meio que tudo que acontece em volta dela, ela tem uma tendência a achar que é por causa dela.
Isso é uma coisa natural do desenvolvimento, todo mundo passa por isso numa fase da vida. E além disso, nesse período também existe uma parada chamada pensamento simbólico, que é basicamente se a criança lá não entende alguma coisa, não sabe por que aconteceu, ela vai inventar motivos que façam sentido na cabeça dela pra isso. Então, provavelmente aqui a gente consegue ver que ela assume essa culpa porque ela de fato acha que ela é culpada, porque se a mãe ou o pai não estão dando amor pra ela porque ela não fez o suficiente pra isso é um pensamento muito comum de crianças nessa idade, de achar que se eles não estão fazendo isso é porque eu não tô fazendo o suficiente, eu tô fazendo alguma coisa de errado. E também tem a questão dessa coisa da culpa, né? Uma coisa que a gente trabalha muito é essa coisa de pais conversarem sempre com os filhos pra tentar, principalmente em separação, nesse momento de separação, de conflito, de sempre tentar explicar pra criança que não é culpa dela, mesmo que ela não tenha feito nada, ela sempre vai assumir a culpa disso. E tanto nessa música, mas acho que o álbum todo, nesse estágio onde ela é criança, ela vai sempre trabalhar com essa questão de culpa e tal, e isso faz muito sentido, eu acho muito bem acurado. Na questão da mãe, eu acho que aqui a gente consegue ver uma parada que é projeção, né? Ela meio que projeta na filha dela todas as frustrações que ela teve por, primeiro, não ter conseguido salvar esse relacionamento que ela tinha projetado, que a filha ia trazer, e também por toda a questão profissional que ela não alcançou, que ela achava que poderia se não tivesse um filho. E ela acaba projetando tudo isso na filha, essa culpa que ela tem. E é uma coisa até que, por exemplo, esse tipo de coisa de falar para filhos é uma parada... Até existe na cultura pop, citando aqui uma série que eu sei que pouca gente gostou, que é Cavaleiro da Lua. Acho que é o episódio 6 ou 7, que é o que passa no manicômio, tem um flashback dele falando da mãe dele, tem uma cena parecida em que o irmão dele morreu e a mãe culpa ele por causa disso e ela acaba projetando toda a frustração que ela tem no filho e começa a tratar ele mal a partir daí. E é basicamente o que acontece nessa música também. Ela tem essa frustração por não ter conseguido salvar o casamento, de ter perdido a carreira e todas essas coisas, e acaba projetando tudo o que acontece na filha. E uma coisa que tinha me incomodado a primeira vez que eu tinha lido a letra, que eu achava que não tava muito isonômico, né? Porque meio que fala muito da mãe e filha, quase não tem um pai falando. E meio que dá uma a entender que a sua mãe como fosse vilão, ou tipo, não dando culpa suficiente pro pai também nessa situação. E eu ainda acho um pouco disso, mas eu imagino que, não sei se foi de propósito, mas eu acho que também pra passar a impressão de que o pai não tava nem presente pra jogar tanto assim a culpa nela. Então, como a mãe eu acho que foi esse caso. Por aí, como a mãe tinha que lidar com isso mais diariamente, acaba que as frustrações da filha acabam ouvindo mais coisas por ter uma conversa maior com a mãe. Então, e esse detalhe de o pai só ter uma fala ali, mas é uma fala tão ruim quanto, acaba trazendo essa coisa do pai não tá nem tão presente assim pra poder falar mais coisas horríveis pro filho, mas... Inclusive, isso se confirma lá na frente, e lá na frente a gente fala sobre isso. Mas o que você falou da mãe, assim, era o que eu ia dizer também. Na música anterior, ela tava insistindo tanto pra essa criança nascer, aí chega nessa, ela percebe a merda que ela fez e coloca toda a culpa em cima da criança, né? Acho até meio complicado falar que foi a merda só dela, porque tem todo o contexto da situação envolvendo que meio que não era só ela ali, né? Não é só ela, mas estou dizendo que essa música é basicamente ela e a filha, foi o que você falou, né? Sim. E sobre a música em si, o que vocês têm a dizer sobre ela? Eu adoro essa música, eu também adoro o jeito que, com o passar das faixas, o álbum vai ficando cada vez mais denso, mais pesado. Não só musicalmente, mas também nos assuntos, nos diálogos e tudo que envolve a história. Não sei se vocês perceberam isso também. Eu acho que essa música é mais... como é que se diz? Ela é liderada pela guitarra, né? Que é a guitarra que vai comandando ela. Uhum. E eu acho o timbre da guitarra muito bonito. Os riffs dessa música muito bons também. E uma parada que eu não lembro se eu percebi nas outras músicas, mas ela tem uma pegada meio oriental, assim, na orquestração. Tipo, usa uma flauta doce, tá, uns instrumentos assim mais Oriente Médio, e eu acho que a musicalidade traz um pouco disso, não sei porquê, acho que é só por, sei lá, estética, acho que não tem muito a ver com a história em si, mas acho que fica legal, assim, esse tipo de sonoridade. É uma coisa que o Mayhem vai usar também depois, até fazendo essa volta, né, nas bandas. O Mayhem e o próprio Epica também usa, né? Então, assim, acho que é coisa bem de metal sinfônico usar essas coisas meio orientais, às vezes, assim. Mas essa faixa eu acho que é a melhor faixa numa sequência ótima, assim. Aí depois eu acho que o álbum deu uma caidinha pra mim de leves. Mas eu acho essa faixa muito boa. E eu confesso que as primeiras 2 vezes que eu ouvi esse álbum, eu tive um pouquinho de dificuldade pra gostar do vocal mais operático da Floor. Porque eu sempre tive dificuldade pra gostar de vocal operático, nem nada com a Floor, etc. Tipo, quando a gente fez o episódio de Nightwish, teve algumas faixas com a própria Tária fazendo vocal operático que eu fiquei tipo, ai, que preguiça. Mas, assim, depois que eu superei isso, eu achei uma faixa muito boa. Essa faixa é realmente muito boa. É uma pena, só que eu acho que depois dela o álbum deu uma caidinha pra mim, assim, que só volta um pouco depois. Mas
É uma puta faixa boa, puta faixa legal. E não tem atores atuando no meio da faixa, então já tá valendo, né? Já entendemos que você odiou isso. Um pouquinho, cara. O fato de não ter diálogo realmente pesa a favor dessa faixa, mas eu gosto dessa faixa, como eu falei, eu acho que é o ápice da Flor nesse álbum. Eu gosto mais dela do que da faixa anterior, realmente uma faixa muito boa. Eu acho que é que consegue sintetizar melhor a relação de melodia e a letra sem precisar dos diálogos que tá incomodando a gente aqui. Mas é uma faixa muito boa mesmo. O álbum não é dividido assim, né? Mas essa faixa me dá uma impressão que ela é meio que o final do primeiro ato, né? Que essas 3 primeiras faixas são bem conectadas uma na outra. E eu acho que a gente tem essa sensação por causa da faixa que vem depois. Pois é, que é uma quebra. Mas assim, até que o álbum tá fantástico. Não tão sutil quanto as últimas transições, nós chegamos agora na faixa 5, Eccentric. Essa faixa ela é uma faixa mais calma, digamos assim. É só a voz da Flor e um piano. E se você lê a letra, você já entende, né? Que é a criança, a menina falando, lamentando como ela é ridicularizada. E ela é uma criança tímida. E ela sofre bullying, é provocada. As outras crianças a provocam. E é uma faixa bem... Nossa, como eu sou solitária, sozinha no mundo. E eu acho uma faixa bem bonita. Eu acho que é um bom descanso, um bom respiro aí nesse, como você falou, o fim do primeiro ato do álbum. As coisas que a Carol escolhe pra respirar, pra descansar, me assustam, gente. Meu Deus. Por quê? Essa é a faixa mais horrível. Nossa, essa faixa, ela me causou mal-estar. Tipo, nossa, essa faixa é linda! A Flor cantando. Ela lendo a letra, eu fiquei tipo, meu Deus, que horrível. Mas assim, tipo, não que a faixa seja ruim, não é um horrível de que a faixa seja ruim. É porque ela é muito bem feita, então eu fiquei agoniada com o sofrimento da criança. Tipo, a faixa é tão boa que eu fiquei incomodada. Agora eu entendi o que você quis dizer. Sim. Bom, acho que foi a intenção deles, né? Então, deu certo. Sim, conseguiram, porque eu achei tipo, realmente todo o peso do sofrimento da criança, eu acho que tá nessa faixa e a Flor consegue transmitir isso muito bem. O que me fez mal, assim, tipo, realmente fiquei angustiada escutando essa faixa. E pra mim não é um respiro, não foi um respiro, pelo contrário, foi claustrofóbica essa faixa, porque eu me senti mal, incomodada, assim mesmo, com a história da criança. Eu acho que essa é o momento em que eu me conectei mais de verdade com o álbum, sabe? Tipo, é a faixa que foi mais difícil chegar ao final por causa dessa angústia que ela me deu. Mas quando eu falei respiro, eu falei musicalmente, não me referi à letra, tá? Ah, sim. Não, ela, né, ela é calma, ela parece ser calminha. É, só piano e voz, praticamente. Aí quando você vê a letra, tipo, é um soco. É terrível. Uhum. Claustrofóbico é uma boa palavra pra falar sobre a letra dessa faixa, porque, porra, é realmente triste pra caralho. Pensar que é uma criança de 8 anos passando por isso é foda. Mas essa faixa, eu achei ela okzinha, assim. Eu acho que as primeiras 2 vezes que eu vi o álbum, ela passou pra mim, tipo, eu nem tinha percebido. Eu acho que ao ler a letra, ela fica muito melhor. De fato, eu acho que ela é uma música que... Assim, eu acho que bem que o Lucas falou, ela, ouvindo só, ela passa. Mas assim, lendo a letra, ela ganha um peso todo diferente. E eu também concordo com a Carol. Eu acho que ela é a música que mais, assim, deu pra mim... A primeira vez que eu tava lendo as letras, ela foi a que eu consegui me conectar legal. A ponto de ficar tristão ouvindo assim. Eu acho que eu quase chorei, assim, ouvindo isso. Porque se tu for ouvir ela na proposta de entrar na história e entender o que tá acontecendo, ela... traz assim, por exemplo, dependendo de como foi tua infância, vai te lembrar de algumas coisas que aconteceu contigo, ou te relacionar com o estado de pessoas que tem por aí e tal, de crianças que tu conhece, parentes, amigos, ou no meu caso, no trabalho também, né? É bem comum ter casos de crianças que ficam se sentindo isoladas depois de uma separação, e é muito raro não ser assim, e bate muito com as descrições, quando a gente faz algum tipo de entrevista, algum tipo de intervenção psicológica, o material que a gente pega é algo nesse sentido, assim, e realmente dá uns gatilhos assim, ouvindo a letra, é bem pesadinha mesmo. E a música até que depois, lendo a letra, eu gostei, o refrão, a melodia pega legal, e a música fez
deu uma crescida assim também, no sentido de gostar de ouvir. Eu acho que só o começo dela que ela demora um pouco pra engrenar. Acho que porque o piano tá muito calminho, acho que depois que o piano começa a crescer um pouco mais. Eu acho que tem até uma parte meio sinfônica também no final. Eu acho que dá uma ajudada a criar um pouco de mais de atmosfera. Acho que fica legal no final. Do meio pro final a música fica mais maneira de ouvir. Tem um violino ali no final, né? Que emenda na próxima faixa. E falando sobre emendar a próxima faixa, nós temos a faixa 6, Digital Deceit. Sobre esse trecho da história, a criança, por causa de todo esse isolamento, dessa rejeição de que ela sofre, ela tem 2 refúgios, que é o diário e a internet. E fazendo um parênteses aqui, eu acho bem interessante como esse álbum saiu em 2004, ainda não existiam as redes sociais como a gente conhece hoje, né? Tipo, o Facebook estava nascendo, o Orkut estava nascendo. Porém, o refúgio dela já é a internet e as pessoas que ela conhece lá. E, enfim, ela meio que se sente nesse mundo virtual, nesse mundo digital, salva, longe dos pais e longe de todas as misérias que ela passa. E ela se proclama rainha do seu próprio mundo, digamos assim. É uma ilusão de que é um mundo, esse mundo virtual digital, onde ela é amada por todos. E durante a música temos também a dualidade, né, dela falando que eu sou a rainha aqui, a vontade das outras pessoas aqui não significa nada. E aí tem o refrão que vem: pare de sonhar, acorde do seu mundo que não é real, esse mundo de falsos amigos e computadores. Essa parede cibernética construída para quebrar ou segurar, a escolha é sua, você vai sonhar ou vai ver o que é real. E a faixa é basicamente isso, ela dizendo que esse mundo virtual, esse mundo que ela escolheu para ela ser a rainha e é um mundo que todo mundo a ama. Essa faixa, eu tenho sei lá, eu tenho um sentimento meio ambíguo sobre essa faixa, assim, paradoxal, tá ligado? Porque ao mesmo tempo, quando eu ouvi ela, só ela normal, sem ler a letra, eu fiquei tipo, ok. Uma faixa ok. Realmente, o violino dela tá bem bonito, essa faixa. E junto com guitarra, assim, tá bem legal. Mas aí eu prestei atenção na letra, e ao mesmo tempo que eu consigo muito entender esse sentimento, porque eu nunca passei algo tão horrível que essa criança passou. Mas, pô, ali entre os meus, sei lá, 12 anos até os meus 29, eu vivo na internet, tá ligado? Então, assim, é foda. Então, tem esse sentimento mesmo, tipo assim, você... Não, mas sem zoar agora. Entre meus 12 até os meus 18, 17, eu passava muito mais na internet e eu preferia muito mais ficar na internet com meus amigos da internet, que são amigos até hoje, inclusive, do que, sei lá, interações sociais com a minha família ou com pessoas da escola, que eu odiava a escola. Então, assim, mas ao mesmo tempo eu acho a letra dessa faixa muito... falando da internet antes da internet, sabe? Tipo assim, cyberwalls, tipo, que tipo, Bem início dos anos 2000 mesmo. Dá um cringezinho, você fica aí. Era da época, eu né? Eu acho que é tão cringe quanto a do Fear of a Blank Planet. Eu ia falar isso. Pois mas eu acho o Fear of a Blank Planet é pior, dá mais na próxima faixa. Eu acho que a próxima faixa dá uma coisa mais ainda. É uma coisa meio boomer, o boomer falando da internet antigamente, sabe assim? Mas é isso, eu entendo que essa criança passou porque, quer dizer, nesse sentido de ver a internet como refúgio, porque eu nunca passei algo tão feio quanto essa criança passou, mas eu vi a internet como refúgio também de várias coisas, né? Eu ainda vejo, mas enfim, mas eu não sou mais criança. Mas o negócio é que, tipo assim, tem essa ambiguidade de... Eu entender que ela tá passando no sentido de ver a internet como refúgio, mas eu acho a letra muito... Eu tenho mais de 30 anos falando sobre a coisa de jovem. Então, tem coisas meio boomer, assim, meio... um generation gap ali que é meio complicado porque a gente tá lendo em 2022, né? Um negócio de 2004, então... mas... É da época mesmo.
Eu concordo com o Lucas. Tem essa. Eu gosto muito dessa faixa. Eu gosto dessa música, uma das músicas que eu não lembrava que eu gostava. Mas a letra tem essa questão que o Lucas fala. E eu acho que pra gente, tipo, pra nossa geração, que tava entrando na pré-adolescência ali em 2004, e daí depois começa a ter amigos na internet. Pra gente, a internet não foi tanto um refúgio, mas talvez um espaço de acolhimento, porque daí ali a gente podia escolher as pessoas com quem a gente se relacionava. Você escolhia as pessoas a partir de interesses em comum. Então, acho que essa problematização aí, eu não lembro o termo que o Lucas usou pra falar, mas, né, de uma geração mais velha, é algo datado mesmo. Mas, então tem esse problema da letra, mas é uma faixa boa, eu gosto bastante dessa faixa. Eu tenho uma teoria sobre isso. Que eu acho que, por exemplo, esse principal problema dessa parte geracional, eu acho que é naquele refrão que é Stop Dreaming, Wake Up, né? Mais ou menos dali pra baixo. E eu tenho a impressão que talvez isso, tipo, não tá escrito aqui, tipo, quem é o personagem, mas que talvez essa parte seja, por exemplo, os pais dela falando pra ela, em vez dela. Ou algo que ela ouviu muito de pais, de familiares, de outras pessoas, assim, falando pra ela sair desse mundo. E algo que tá internalizado dela, mas que não é dela exatamente. Então, algo meio que realmente veio de outra geração. Acho que faz até sentido o que o Lucas falou, porque pode ser que na história vinha de outra geração, falando, tipo, com medo do que ela vai acontecer na internet e tal. Eu não sei se foi proposital ou se isso de fato é assim na história, mas até por ser um coro falando e não ela cantando, dá a impressão que é um personagem diferente cantando. Sim, faz sentido. Mas mesmo sendo outros personagens e tal, ainda enquanto eu ouvi, eu fiquei tipo, Cyberwalls é foda. Mas talvez seja tanto incômodo quanto a criança ouvir quando as pessoas falam sobre isso. Verdade. Vocês falaram da coisa cringe aí. Essa faixa, inclusive, foi um single. Não sei se ela é o único single do álbum, mas ela tem um clipe. E o clipe é bem vergonha alheia, viu? Não sei se vocês conhecem. Recomendo dar uma olhadinha lá e morrer um pouco de vergonha alheia. Eu quero pensar que foi... que eles pensaram exatamente isso que eu acabei de falar, que tem uma crítica social por trás. Eu não quero me decepcionar vendo o clipe e vendo que realmente era só cringe mesmo. Mas depois vocês procuram um clipe lá que vocês vão entender o que eu tô dizendo. E sobre a música, outra música que eu acho muito da hora, o Lucas falou o violino muito bem, acho que concordo com a Caralho, que é uma das minhas favoritas, principalmente o refrão dela, eu acho muito da hora, o andamento, né? A música que, apesar de ter esse violino bem forte, a parte de riff de guitarra é bem metalzão, tipo rifadão, né? E anda muito bem, ela tem um ritmo meio de marcha, né, em alguns momentos e tal. Só o refrão que, eu não sei se é refrão, se é uma ponte, que tem um refrão, né, e depois tem uma parte que ela desacelera um pouco. Eu acho que, sei lá, ok, não tá tão legal. Tava legal antes, mas beleza, tá aí na música, né? Tem muito o que fazer. Mas eu acho que... Lembrei de uma coisa. Fala. Não, é que eu acho que a partir daqui, dessa música, acho que começa a ter coisas que eu acho que talvez não precisasse ter. Coisas que dava pra cortar ou tipo, duas músicas que estão diferentes que podiam ser uma só em tema e tal. Mas a gente vai discutindo isso um pouco melhor depois. No início dessa faixa, bem na emenda entre a faixa anterior e o início dessa, que tem aquele violino e tal... tem um tu de discagem de telefone fixo, né? E dá aquele tu de ocupado. E eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção, mas eu acho que esse ocupado era porque, na época, né, geralmente era internet de escada. E internet de escada a gente colocava o fiozinho lá no telefone para poder usar, e quem ligasse ia cair no ocupado porque a linha estava ocupada. Faz sentido ou isso é coisa da minha cabeça? Olha, faz sentido, ó. Referências aí, sutis. Referências dos inícios dos anos 2000. E seguindo aqui, nós temos a faixa True Square Eyes. Então, a história dessa faixa foi o que eu falei mais cedo. O álbum, pelo menos pra mim, eu tenho essa percepção de que, à medida que as músicas passam, tanto a história quanto... a melodia, musicalmente, ela vai ficando mais pesada mesmo. E já começa aí, né, digamos, a mudança do álbum. É uma faixa, assim, liricamente mais genérica, né? Não tem algo muito grande por trás. A história piora, né, pro lado da menina. E o pai parece que está abusando dela, ou física ou emocionalmente, e ela continua sofrendo bullying na escola e sendo atormentada pelas outras crianças, e ela continua presa ali naquele mundo imaginário dela, onde ela quer ser amada e idolatrada. Aqui é onde começa o rolê de que talvez coisas que não poderiam ter, tipo, coisas demais. Porque
Porque é muito doida a minha relação com essa música, porque eu adoro a faixa instrumentalmente e liricamente não, mas a parte como a Flo interpreta. Só que eu acho que, por exemplo, eu não entendo porque tem essa música com esse mesmo tema, que é basicamente quase que o mesmo tema que tivemos na música anterior. E só exemplificando mais algumas coisas, né? Que já estavam meio que... A história só piora um pouco, mas é basicamente o que tinha antes mesmo. É tipo coisas que com a letra anterior a gente já conseguia supor que isso acontecia também. E meio que ela meio que uma transição, porque ela começa falando sobre essa questão de computador, novamente, né, do mundo dela, até o título da música tem essa referência, né, que é dos olhos quadrados, eu imagino que seja uma referência aos computadores na época, né, que eram quadrados a tela. E no final vai falando sobre essa questão de como ela está se sentindo sozinha e tal, e questão de jogos e tal. Eu acho que, por exemplo, poderiam usar esse instrumental e pegar as duas próximas faixas e pegar o tema delas e colocar nessa música. E tirar as outras duas músicas, porque eu não sou muito fã delas, acho que aqui no álbum começa a ter uma barriguinha que fica um pouco demais pra mim, e começa a ter muitas músicas que trabalham o mesmo tema repetidamente, não é tão necessário. Então, essa letra aqui eu acho que tem algumas coisinhas ali, por exemplo, aquela parte de jogos, filmes, coisas que uma criança não deveria ter. Eu acho que tem temas legais, coisas que eu acho que, por exemplo, não podia passar batido. Mas acho que, por exemplo, podia pegar esse refrão e jogar lá na música anterior e pegar as outras faixas e jogar nesse instrumental aqui, porque realmente eu gosto muito do instrumental dessa música. E é outra música que tem aquele rolê meio oriental desde o começo e tal, então eu acho muito maneiro. Só que a letra, ela não, tipo, parece que a história não... parece um filler, sei lá. É redundante, Sim. né? É meio redundante isso. Pois é, eu tenho esse mesmo sentimento. Eu acho que essa música eu gostei muito dela, na verdade. Tipo assim, eu realmente acho o instrumental dela muito foda. Eu acho o começo dela sensacional. Até o riffzinho de guitarra, quando entra depois da parte mais oriental, eu acho foda. Mas a letra eu acho bem boomer, de novo, assim, bem boomerzão. Tipo, games move things a child should not see. Acho que a única parte da letra que eu acho realmente foda é que ele repete algumas vezes. Acho que repete... Não, repete só uma vez, na verdade. Mas é a parte muito legal que eu acho foda. Fala, hate is an impulse, your aversion, my reason. Tipo, né? Ódio é um impulso, sua aversão é a minha razão. Então eu acho bem legal essa parte. Acho bem da hora. Mas de resto, assim, eu acho a letra bem, sei lá, repetitivo mesmo. E só falando que ela tá muito na vida de computador. E ainda pensando no que é bom e errar certo e tal. Essas coisas assim, mas... Eu acho o refrão bem, sei lá, como isso pode afetar a mente, um coração puro de uma criança, tipo, pera, sabe? Mas enfim, não é como se a gente não tivesse visto Two Girls, One Cup com 11 anos de idade, tá ligado? Tipo, acontece. A partir do momento que você tá na internet, você já tá corrompido, já é a vida. Você pode se fuder a qualquer instante num linkzinho, uma imagenzinha errada que você viu ali, você tá fudido da cabeça, mas E tem também a parada de terceirização da culpa, né? Que meio que, em vez de responsabilizar os pais pelo abandono e pau, meio que vão jogar a culpa no que ela tem de contato na internet. Sim. Então tem uma crítica aí, mas acho que... eu não sei se aqui foi de intencional, acho que realmente não foi de propósito. Acho que é mais eu pensando muito sobre isso e tal. E dá pra tirar. Mas eu realmente acho que a letra é meio desnecessária. Não é desnecessária, mas acho que podia dar uma enxutada e fazer um trabalho ali que dava o álbum perder uns 10 minutos de duração, ficar com 50 minutos de boaço ali, e a história ficar um pouco mais direta, assim, mais direta ao ponto. Sim. Eu acho que essa música e a próxima, Blind Pain, elas são meio que filler mesmo. Elas se destacam mais musicalmente do que pelas letras, né? Que é basicamente contando a mesma coisa. Eu concordo com tudo que foi dito sobre essa faixa. Eu realmente acho que é a faixa que eu menos gosto do álbum, então pra mim ela é dispensável, porque é repetitiva. E é o momento que bate o cansaço do álbum, assim. É a hora que, tipo, você sente o cansaço de tudo que você ouviu. É essa faixa. Inclusive, enquanto eu estava ouvindo o álbum, eu parei aqui e fui continuar, tipo, umas 2 horas depois. Eu acho que todas as vezes que eu ouvi o álbum inteiro, era mais ou menos aí que eu tava, tipo, eu parava, então eu chegava no meu destino, sabe? Tipo, eu tava andando de metrô, eu chegava no lugar, eu parava, mas eu acho que não era uma coincidência, não. Realmente eu acho que onde o álbum dá uma aí que desgastada. a história começa a piorar, né? Piorar ainda mais. Vai ficando mais pesado. Não, eu acho que nem por isso, acho que é mais intencional isso, gente. Mas eu acho intencional. Eu acho que é mais a questão musical mesmo. Acho que o instrumental começa a ficar cansativo, né? Não é no sentido de, tipo, porra, tá pesado demais, ou tá foda aguentar isso. É mais no sentido que, caralho, tá meio entediante já, ficar repetindo essa porra toda hora e tal. E agora que a gente chegou na metade do álbum, vai ter que ter mais 30 minutos disso.
Acho que era aqui que uma enxutada daria uma resolvida legal. Teria sido bom. Mas a música em si, eu adoro, assim. Eu acho que ela podia só tirar um pouco um refrão, né? Acho que 6 minutos e 20 talvez seja um pouco demais, que dá pra tirar uma da repetição de refrões e dar uma encurtada nela e tal, mas aí é coisa minha sendo chata aqui, né? Então, é isso. Prosseguimos aqui com a faixa Blind Pain. Cara, eu acho que essas duas próximas são as faixas que mais me decepcionaram do álbum, liricamente falando, porque antes de eu ler a letra, eu tava lendo o resuminho que a Carol escreveu, né, na pauta. E, tipo, essas músicas vão falar da separação, né, do processo de divórcio. E, pô, eu tava com uma expectativa, caraca, eles vão tratar muito bem. E eu achei até meio raso a forma que é tratada. Tipo, eu achava que tinha um espaço pra brilhar mais na lírica e tal. Acho que até porque ela é meio curta, quer dizer, meio curta não, ela acaba sendo meio... não sei, ela tem um tempo, mas novamente vai ter aqui, né, o diálogo no final e tal, tá, e que aqui ocupa bastante tempo. Mas eu até gosto desse diálogo, acho que faz sentido aqui. E até porque é o final da música, né? Então, beleza. Se quiser só passar quando estiver ouvindo sua música. Só que, sei lá, eu acho que... Não sei, eu olho pra letra e tem momentos legais, assim, tipo, frase, pô, essa parte aqui tá legal. Mas, por exemplo, a fase que começa, que é tudo continua piorando. A próxima faixa vai começar exatamente igual. A mesma frase. Uhum. E, tipo, sei lá, parece meio filler e tal. Então, acho que dava pra unir essas duas faixas, liricamente falando. Podia até ser o mesmo instrumental, mas pegar a Blind Pain e a Two Sides e dar uma enxutada as duas numa coisa só, com esse mesmo tema, até porque elas têm o mesmo tema, né? Que é o processo de separação e tal, dava pra conseguir brincar com isso. E, sei lá, não sei. Essa música não me desce muito. Liricamente, eu acho maneiro. Acho que tem coisa interessante ali, mas realmente o fato das duas faixas da Blind Pain e Two Sides começar com a mesma frase, eu fico tipo, porra, dava pra fazer uma coisa só, sabe? Tipo, dava, não dava, era tranquilo. Essa faixa, assim, deixa bem claro que ela tava sofrendo bullying na escola e em casa ela vive o inferno, né? Então, assim, é foda, é realmente complicado. Você vai lendo a letra e ouvindo a música e você fica, porra, que bosta. E, cara, achei sensacional como no final tem os dois, né? O pai e a mãe falando. E você tem quase um ASMR da criança, como se você fosse a criança ouvindo, né? Tipo, a respiração da criança nos seus dois ouvidos, tipo, muito próximo de você e os pais ao fundo. E vai aumentando o som, né, dos pais como se estivesse chegando mais perto da discussão. E ela dá umas fungadas, assim, de choro, né? Sim, e caraca, sério, enquanto eu ouvi esse final, assim, eu fiquei, caralho, essa porra é pesada pra porra, velho, você tá louco. E eu nunca tive um ambiente familiar ruim pra péssimo, mas eu já vivi brigas entre meu pai e minha mãe, e meu avô e minha avó, assim. E enquanto eu ouvi essa parte, eu tive um flashback, assim, um PTSD de brigas, assim, sabe? Então eu fiquei tipo, caraca, eu nunca passei por isso de verdade, uma situação tão horrível quanto essa dela, mas eu já tive situações parecidas em que eu tava no meu quarto e eu ouvia meus pais brigando, meus avós brigando, e eu ficava, tipo, mal, me sentindo mal. Então, credo, assim, se você passou por alguma coisa parecida que essa criança passou, eu acho que esse final dessa música não vai ser muito legal pra você não, cara, é meio pesado. Uhum. Eu concordo com o que vocês falaram da letra e musicalmente eu acho foda também, mas acaba sendo meio redundante porque é basicamente o que estão falando entre a música anterior, essa, e a próxima, assim, é o mesmo assunto. E depois a história dá uma virada, né, que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas enfim, eu gosto bastante dessa música. Aliás, spoiler, eu acho esse álbum perfeito, não tem nenhuma música que eu não goste. Não tinha pensado nisso até agora. Estou surpreso. Eu sou muito fangirl desse álbum, defendo mesmo. E é isso, mas eu também concordo com o que vocês falaram, que é um pouco, né, parece que é um pouco filler, pelo menos liricamente falando, né. Eu acho que essa sequência, né, que foi falada aí das 3 faixas, eu excluiria a anterior e a seguinte deixaria só essa, porque eu gosto bastante dessa música. Tanto na letra como na forma como ela é musicalmente mesmo, né, na melodia e tal.
Uma coisa que o Lucas falou, e aproveitando o gancho, né, que o álbum traz é essa questão da criança que vem de um lar problemático, que tem uma família problemática, como isso se reflete em outras relações sociais dela, na escola. Eu trabalho com educação, né, com crianças, e é bastante perceptível como aquelas crianças que têm dificuldade em socializar, dificuldade em ter amigos, ou que muitas vezes se tornam alvos fáceis para crianças que praticam bullying, são as crianças que vêm de um lar, eu não sei qual, tem um termo pra isso, mas eu não lembro. Disruptivo? Eu não sei, tem um termo, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas são essas crianças que já vêm de um lar em que tem muita briga, em que vêm os pais brigando muito, em que não são acolhidas dentro da casa dela. Então elas não têm esse acolhimento, elas não têm o apoio familiar. E, enfim, eu acho que o álbum é muito genial nisso, porque ele consegue trazer essa relação da criança que ela sofre dentro de casa, como isso se reflete fora também. Sim, e eu acho que o diálogo no final da música, muita gente pode achar que é desnecessário, que é longo demais, mas se você parar pra prestar atenção e ouvir direito, assim, você vai ver de onde veio toda a merda, sabe? Dá pra perceber muito bem nesse diálogo. Eu acho que ele se encaixa perfeitamente na música. Não, de fato, eu acho que ele se encaixa no sentido lírico e musicalmente, tipo, tá no final. Eu acho que isso ajuda também. Acaba não criando aquele ranço da primeira diálogo lá que tá bem no meio da música e tal, acho que ajuda. E de fato, eu acho que eu concordo com o que a Carol falou, que a Carol falou sobre talvez excluir a última música, a música anterior e a próxima e deixar só essa. Eu acho que ficaria legal. Acho que só talvez dar uma expandida na letra dela, porque, se a gente for ver, a letra dela até que curta, né, antes do diálogo. E, sei lá, são 4 minutos e 4 que a gente faz uma repetição de refrões que eu acho que poderiam, por exemplo, pegar o tema da próxima música e colocar aqui. Mas não sei. Enfim, a letra dela não é ruim, nem o diálogo. Acho que mais é o contexto que ela tá da música anterior e da próxima que acaba trazendo essa coisa. Eu acho que nem ela dá esse cansaço em si. Acho que é mais a próxima mesmo. E o fato do diálogo estar no final da música, realmente, é só você pular e pronto, sabe? Se você não quer, se quiser ouvir mais. Sim. Mas é muito bem feito. E a atuação, até que o Lucas falou, como é que fala? A rinoplastia do final tá muito bem feita. E é isso, puta faixa. Instrumentalmente e liricamente ela é legal. Acho que é só a letra dela ali que podia dar um comentário, mas não sei, eu acho que eu tô reclamando demais nessa parte. Porque eu acho que a minha frustração de fato é com a próxima música, que é a Two Sides. Carol? Então, como a gente falou várias vezes agora, essas 3 faixas, essa e as 2 anteriores, são basicamente a mesma coisa. É o mesmo ponto da história. Só que agora é mais a criança falando e, mais uma vez, a opinião da criança é ignorada pelos pais. Eu acho que, assim, essa música ela acabou me decepcionando um pouco, porque eu acho que nem a letra dela, eu não acho, por exemplo, que a letra dela é ruim ou sei lá, mal feita de alguma forma, mas eu acho que ela trata de uma parada legal, tipo, legal assim, né? Tipo, uma parte interessante da história, que é ela lidando com a separação, e principalmente com a parte que ela sabe que não tem nada, vão culpar ela pela separação. Eu acho essa parte interessante, como ela lida com isso e tal. E acho que aqui ela já tá, eu imagino que na história ela já tá começando a entrar na adolescência, né? Que ela começa a ter algumas reações, tipo, de sentir vergonha de estar perto deles, de começar a pensar um pouco mais de como a Wanda funciona e como ela poderia estar. Só que o título da música, ela me vendeu uma parada totalmente errada. Two Sides e tal. Eu pensei, 2 lados, e a música fala sobre ela lidando com a separação dos pais. Então eu imaginei que, por exemplo, poderia ter alguma coisa relacionada a trabalhar conflito de lealdade, né? Que os pais tentam usar a criança um contra o outro. Numa relação meio que pra culpar o outro e tal. Eu acho que poderia ter trabalhado alguma coisa aqui, mas sei lá, talvez seja eu, estudante de psicologia, que sei que isso existe, querendo achar que poderia ter isso, e pode só não ter acontecido nessa história, mas acabou, principalmente pelo título dela, né, 2 lados e tal, eu achei que ia vir por esse lado, mas eles pegaram um lado meio diferente ali. Mas a letra também tem uma parada que eu acho interessante, que é essa questão de, no final dela, né, que vai falar que existe esses 2 lados, 2 pais lá e tal, e como julgar quem que tá errado, assim, de fora, dá uma reflexão de que talvez seja mais comum do que a gente pensa, e que talvez a gente possa fazer isso também e nem perceba, agir com essa negligência e tal. Então acho que tem essa mensagem aqui legal, que acho que se juntasse com a da última anterior ia fechar legal. E a música em si, eu acho que ela é meio power metal demais pra mim. Tem um tecladinho ali power metal, meio Stratovarius ali, que eu achei, mas sei lá, acho que essa é a minha relação com essa faixa. Eu também senti isso. Eu também senti que quando ia falar Two Sides ia ter tipo, mais participação de
do pai e da mãe. Eu achava que ia ter, tipo, o pai falando o que ele acha e a mãe falando o que ele acha e ela no meio e a criança no meio, sabe? Eu também esperava ver isso e não teve. Eu fiquei tipo, bom. E é isso. Eu também acho essa faixa uma das mais fracas do álbum. Na verdade tem, né? Os dois falando no meio da... Não literalmente falando, mas tem uma parte que se refere aos dois lados. Não, aí tem a parte que, tipo, nossos sonhos, ambições, paixão, nossos planos para o futuro. São os pais, no caso. Não, eu acho que ele quis dizer no sentido de cada um falando separadamente. Exatamente. Isso que eu ia falar. Falando separadamente. Eu achava que ia ter isso. Mas não rolou, mas tudo bem. E eu acho que, pra mim é a faixa mais fraca do álbum. Principalmente também por causa daquela guitarrinha. Cara, é uma guitarra que tem Wasted Years do Iron Maiden, é uma guitarra que tem no AC/DC. É uma guitarra que tem... Cara, eu acho que toda banda que tem mais de 20 anos de idade, que é meio power, já usou essa guitarrinha. E eles fizeram também, é isso aí, parabéns, né? Mas... Então dá uma preguicinha. Mas é isso, assim, eu também fico um pouco chateado, porque eu esperava um pouco mais dessa faixa e eu fiquei tipo, ok, essa é uma faixa que, junto com Blind Pain, podia fazer uma faixa só. E assim... Eu nem reclamo tanto, porque é uma faixa de 4 minutos e meio e passa bem rápido. Então, assim, é uma faixa fraca, mas ela, pelo menos ela é fraca e rápida. Então tá de boa. Mas uma coisa curiosa, eu acho que, por exemplo, ela separadamente ela funciona bem, fora de um álbum. Se fosse olhar só ela, tipo, o que ela fala. Só que no contexto do álbum ela acaba sendo mais uma repetição e tal, então tipo, acaba ficando meio fraco. Mas ela sozinha eu acho que ela funciona legal, a letra dela, pelo menos. Essa faixa, ela dá o cansaço que eu já falei que a outra também dava, então eu acho que ela é o que já foi falado aqui, juntar ela com Blind Pain teria sido uma saída de mestre. Bom, então, nos encaminhamos para o final do álbum, nós temos a faixa Victims of Choice. Nessa faixa, pra mim, é uma das faixas mais poderosas e uma das melhores do álbum. E ela tem uma reviravolta na história. O próprio título, né, Vítima de Escolhas, já diz pra que a faixa veio. Como eu falei, é uma reviravolta na história porque entra uma terceira personagem nessa música, que é a avó paterna da criança, e ela implora para que os pais mudem. E aí isso faz com que você comece a refletir que, caramba, isso tem uma explicação por que esses pais são assim, principalmente o pai, porque ele responde a mãe dele nessa música, a avó da criança: onde você estava quando eu precisei de você? Sua interferência não é bem-vinda agora. Pra mim é uma música bem definitiva pro ponto da história onde a gente se encontra, porque aqui você percebe de onde começa esse desgraçamento da cabeça das pessoas, né? É como se fosse um círculo invisível mesmo. São... Ela falou o nome. Eu não tô conseguindo falar. Ela falou o nome do álbum. É nessa faixa que é a antepenúltima que você percebe que já tá vindo o fechamento da história e explicações para questões que foram faladas nas faixas anteriores. Aqui nessa faixa eu acho que, não sei se diz em algum lugar, mas eu acho que a garota ela já tá mais crescidinha, né? Eu acho que já tá mais na adolescência. E eu acho curioso que quando ela presencia, né, essa diálogo entre o avô e o pai dela, ela até fala do pai dela de uma forma sarcástica, tipo, eu não acredito que ele tá falando assim de uma forma até demonstrando sentimentos, né? Quem diria que ele teria sentimentos, né, quando ele tem essa reação com a avó. E aqui eu acho que nessa música trata muito bem esse tema, que é a questão da... esse ciclo parental, né, de criação, e é uma parada que a gente acaba falando isso é meio que internalizado em todo mundo, de uma forma meio que subjetiva, de que os filhos repetem o que os pais fazem, e isso acontece não só na forma literal, tipo, de uma criança tentar te imitar fazendo coisas, tipo,
o pai faz de uma forma, tu acaba fazendo do mesmo jeito. Tu vai aprendendo com os pais a como fazer as coisas. Mas isso serve tanto para atividades físicas como questões emocionais e como você lida com relações. Então, as crianças, elas aprendem com os pais de como lidar com situações, como lidar com outras pessoas, como lidar criando, como lidar em relacionamentos. Então, essa é uma parte que é bem acurada também na letra, assim, questão psicologicamente falando, que é uma parte que realmente acontece. Uma questão, tipo, crianças, elas aprendem a amar, aprendem a tratar as pessoas, aprendem a se relacionar imitando os pais. E isso nem sempre é... E agora, eu vou falar do meu campo da psicologia, que é a parte que leva a questão de inconsciente, que é a parte mais junguiana e tal, que isso normalmente fica até de uma forma inconsciente. Tu não percebe que tu repete exatamente as coisas que tu aprendeu com teus pais. Porque boa parte dessas coisas tu nem lembra, porque quando tu era criança tu não tinha uma memória tão boa pra ficar guardando tantas informações, mas isso tá na forma como, meio que no teu código psicológico de como tu vai fazer as coisas. Tu aprende com teus pais e tu reproduz isso quando tu fica mais velho, mesmo que tu nem lembre, que não seja de propósito, mas tu acaba fazendo. E a parte do ciclo, né, esse ciclo invisível, acho que encaixa muito bem nessa questão de que você realmente repete coisas que você aprendeu a fazer. Então, uma criação ruim, existe uma grande possibilidade de você repetir isso, mesmo que não literalmente. Não quer dizer que, por exemplo, se você tem uma criação ruim, que você vai também criar de uma forma ruim um filho, alguma pessoa que você tenha com cuidado, mas que alguns detalhes na sua relação você vai acabar repetindo. Normalmente, quando você tem consciência disso, você acaba tentando, que é o que vai acontecer no final do álbum, né? Ela vai tentando quebrar esse ciclo e agir diferente. Mas quando você não tem esse cuidado, não tem principalmente essa noção que você repete essas coisas, você acaba repetindo sim. De alguma forma, não literal, mas sim. Você explicou muito melhor do que eu tentei explicar. Essa questão dos círculos, né? Dos ciclos, é um ciclo interminável. E... Não vou dar spoiler do final da história. Vai logo. Mas enfim. Tanto a mãe, tanto quanto o pai e a avó, todo mundo viveu isso. E é uma repetição mesmo, né? São histórias praticamente iguais. Ok. Cara, sobre essa faixa, eu acho ela dar um respiro assim no álbum. Porque a verdade é que desde a faixa 5... o álbum vai variando bastante pra mim. A faixa 7, que é a Through Square Eyes, eu acho a letra vergonhosinha, mas eu acho instrumentalmente legal a faixa e tal. E essa faixa, por ela tem só 3 minutos e 20, cara, não me ganha legal, porque eu acho a letra legal, eu acho a letra bem feita, e rapidinha, cara, é bem power, assim, bem legal. Eu acho que as variações vocais também, como tem o coral e tal, acho essa faixa muito boa, de verdade. Acho ela deu um respiro legal pra mim pra terminar o álbum, assim. E eu nem sabia que tinha a avó, né, porque eu não li a pauta. Então... Boa! Então eu fui lendo a letra só como se fossem, tipo, os mesmos personagens. Não sabia que tinha a avó, mas faz sentido. E depois que fala ali, tipo... e eu gosto pra caralho do final dessa faixa, né, que fala que it's a circle, it's a curse. E eu acho que a palavra curse é muito, muito bom, porque dá um sentido mesmo, assim, que realmente, cara, às vezes parece que é uma maldição, sabe? Tipo, me lembra bastante sobre as pessoas que falam sobre... Pô, eu não lembro aonde que eu vi isso, eu acho que algum livro brasileiro que fala como a pobreza é uma maldição passada de geração em geração. E nesse caso aqui seria esse comportamento abusivo, que também é uma maldição. Então, não sei. Eu esqueci qual é o livro que fala disso, mas eu lembro que eu já li isso em algum lugar. E me lembrou bastante isso também, como se você tiver um pai ou uma mãe que fizeram essas coisas com você, e você fizeram qualquer coisa com você, e você não crescer tendo noção dessas coisas, ou e não for procurar uma ajuda de alguém, de algum profissional para entender o que... Não sou eu que tô falando, hein? Não podem me acusar de corporativismo. Exatamente, não é ele, sou eu mesmo. Se você não for atrás de um profissional, um psicólogo de Manaus pra entender quais são os aspectos da sua vida que você repete que seus pais fazem, você vai fazer com seus filhos também, se você tiver filhos, sabe? Então, assim, e eu falo isso nem pra uma coisa ruim, tipo, cara, sei lá, qualquer coisa que você faça na sua vida, a forma que nem o Sander falou, a forma que você se relaciona, a forma que você lida com o dinheiro, a forma que você lida com seus amigos, a forma como você lida com bebida, a forma como você lida com drogas, com tudo.
é um pouco de vem de seus pais. Então, assim, eu acho que quando você cresce e você vai atrás de uma ajuda profissional e fica um pouco mais consciente sobre isso, você percebe bastante coisa. Então, que de alguma certa forma é uma maldição, principalmente nesse caso da protagonista, né? E só pra dar um disclaimer estilo quebrando tabu do metal, quando a gente fala, por exemplo, o Lucas falou muito bem, né, que isso não quer dizer necessariamente de relações só com filhos, isso serve pra qualquer tipo de relação. E quando a gente fala sobre você ter sofrido isso com pais, isso serve pra avós, serve pra tios, independente da configuração familiar que você tem, é mais a questão do papel parental que você exerce, né? Então, do jeito que você é cuidado e criado, você acaba aprendendo a fazer isso também. Exatamente. De quem te criou, você... E se falta uma figura que te cria, isso também vai fazer diferença, isso também vai se influenciar de alguma forma. Exatamente. E se te falta uma das figuras, também vai te influenciar. E se falta as duas figuras, também vai te influenciar. E se, sei lá, e se teve essas duas figuras e uma delas morreu, ou então se uma delas saiu da sua vida, também vai te influenciar. Então é uma parada que, cara, quando você fica consciente dessas coisas, é bom pra você e é bom pra quem você se relaciona. Propaganda, façam terapia. Eu não tenho nem o que comentar depois dessa aula. Foi tão bem falado, tão bem comentado cada detalhe, cada aspecto, que eu estou apenas aplaudindo o que foi falado. A faixa, eu acho que é um dos pontos altos do álbum. Vem aí nessa sucessão de faixas que tava cansando, e daí essa faixa, ela realmente é muito boa. Musicalmente, por todas essas questões que vocês brilhantemente falaram aí, dessa questão desses ciclos que se repetem, que se perpetuam e tal. Eu não sou da psicologia, mas esses dias eu vi alguma imagem, assim, incentivando as pessoas a fazer terapia, e um comentário era tipo: ser adulto é buscar tratar as feridas que você fez na infância. E eu acho que é isso, porque quando você entra no processo terapêutico, você percebe como muitas coisas que te afetam hoje, a forma como você lida com as coisas hoje, tem a resposta lá na criança que você foi. E essa faixa tem essa questão, né? Então, acho que é isso. E pra dar um disclaimer desnecessário, a gente tá falando, busca terapia e tal, e a gente sabe que terapia não é uma parada que é muito fácil, principalmente ter acesso aqui no Brasil. Mas, assim, sempre que for possível, e existem algumas alternativas no sistema público de saúde também que dá pra conseguir, que não é exatamente ideal, mas dá pra fazer alguma coisa, principalmente quando você precisa de ajuda. Então, isso, terapia é legal, galera, é nóis. E também tem outro disclaimer que terapia também não é miraculosa, sabe? Tipo, a terapia não é aquele negócio que vai te... você vai fazer terapia e a sua vida vai mudar. Pode não ser. Você está lidando com profissionais, com pessoas também. Então pode ser que você não ache o psicólogo perfeito de primeiro para você. Então pode ser que você, sei lá... Tem todo um rolê de milhares de abordagens diferentes. Exatamente. Tem várias abordagens diferentes. As pessoas são diferentes. Então, assim, se fosse uma eficiência exata, a gente estava falando de fórmula de matemática aqui, né? Mas não é. Então, é isso. É sobre isso. Quebrando o tabu do metal recomenda. Façam terapia. Exatamente. Sobre a música, a gente já falou, né? Eu acho maneiro. Eu acho que o fato dela. Eu acho que é uma faixa que nem parece que tem 3 minutos e 20 só, né? Tipo, ela é tão grande. Assim. Ela é tão poderosa, né? Tipo, tanto a letra quanto musicalmente, pra mim é uma das faixas mais fodas do álbum. Mas falar pra vocês, eu não sou muito fã desse vocal limpo do maluco nessa faixa, não. Eu também não sou muito fã, mas passa tão rápido, cara. Só 3 minutos e 20, assim, perdoa. É praticamente um hardcore do symphonic metal, né? Então você tá falando. Beleza, então prosseguindo mais ainda para o final do álbum, nós temos a faixa Reflections. Isso, é a penúltima faixa do álbum, né? E ela é como se fosse um resumo, tanto liricamente quanto musicalmente, do álbum até agora, né? Tem muitos trechos que fazem referência a faixas lá do início do álbum, tanto musicalmente mesmo,
instrumentalmente também tem vários trechos de músicas que já se passaram lá durante a duração do álbum. Eu aqui, o álbum volta até essa parada que eu acho que, por exemplo, eu acho que poderia reduzir essas últimas 2 músicas numa música só. Podia até ser uma música maior, tipo, sei lá, uma música de 8 minutos e tal. Acho que aqui entra de novo o rolê de que as 2 músicas, pelo menos... Assim, eu sei que tem a separação aqui, por exemplo, essa música vai ser a personagem tendo essa conclusão e depois é uma coisa mais geral e tal. Mas eu acho que dava pra fazer numa música só, esse final. Acho que ia funcionar legal com uma música só. Eu acho que acaba cansando um pouco, porque, tipo, a letra acaba repetindo muito, né, o refrão, volta algumas vezes. Tem aquela parte cringe também, né, tipo, eu sei que jogos e TVs não são reais e são substituto. E que faz o sentido de que... o resumo, né, da história. E faz sentido no sentido de que ela tem uma noção de que ela buscou esse refúgio, que ela acabou fugindo pra lá, né, que é o substituto por atenção que ela não teve em casa. Dá pra entender, mas também tem um que é meio moralista aqui também, né, então... Eu não concordo com você quando você disse que poderia ser... Essa e a próxima poderiam ser uma faixa só. Justamente porque elas têm grandes diferenças. Porque essa é um flashback de tudo que já passou, né? As reflexões da personagem principal sobre tudo que passou. E a próxima não. A próxima já é seguir em frente, sabe? Pra mim, são 2 momentos diferentes. Eu concordo contigo, mas eu acho que se juntasse não ia fazer mal, assim, os 2 momentos. Mas é coisa minha mesmo, coisa de chato. Eu acho que foi necessária essa divisão do flashback com... Porque a história, ela avança um pouco mais, né, na última faixa. Carol, qualquer coisa que a gente falar desse álbum, você vai falar que você vai defender o álbum, sabe? Então, assim... Não é bem assim. Algumas coisas vocês falaram que eu concordei com vocês. Tipo, a redundância, né? Aquelas 3 faixas lá. Mas assim, eu concordo com o Sander. Eu concordo que fica repetitivo. Principalmente eu acho a última faixa, eu acho ela muito repetitiva no sentido de, sei lá... Eu acho que nem a letra. Ela fica repetindo a mesma refrão toda hora. Tipo... Dá pra entender já. Dá pra entender já. Não precisa ser tão... Tava sutil, tava legal sendo sutil. Faz sentido. É tipo isso. Mas assim... eu acho... Só te interromper pra fazer uma crítica ao Peralta do nada, assim. Parece que essa última música foi o Zack Snyder que escreveu, ele tem que jogar na cara, tudo bem óbvio. Caralho. Não, a Reflections eu acho ela bem de boa, assim. Ela só realmente fica repetitiva. E também eu senti essa parada, tipo... Games TV não são reais. Tipo, quê? Não é real, então... Beleza, suave, beleza. Valeu aí. Mas, assim, eu achei uma faixa... Só que... podia ter 3 minutos e 20 de novo, tá ligado? E, de novo, também o vocal limpo do cara... Eu não sei, é um vocal... Eu acho meio estranho o vocal limpo do mano, velho. Eu acho que... Sei lá. Instrumentalmente, eu acho que... De fato, naquela dava pra aguentar, aqui não tá tanto, mas uma parte que eu acho legal é que tem um riff que é meio thrash metal no finalzinho da música, batida da bateria, acho que ficou maneiro. Ai, gente, eu acho que essa música, ela tem uma frase, assim, que bateu ali, que eu gostei bastante, que é o My life is a mirror that no one sees. Eu achei bem profundo. Minha vida é um espelho que ninguém vê. E ela fala mais 7 vezes na música, né? Tudo bem, porque eu gosto. Não, mas realmente, o refrão é maneiro. Então, pra mim o álbum acabou na faixa anterior, porque essas 2 últimas já bateu o cansaço do álbum todo, sabe? Eu já entendi a história, não precisam repetir de novo. Então, as 2 faixas essas 2 últimas são dispensáveis. Eu acho que dava pra ter acabado muito bem na Victim of Choices. Caraca, hoje tá total, todos contra a Carol, né? Eu não concordo, porque foram faladas coisas importantes da história nessas últimas 2 faixas, então não fazia sentido parar na Victim of Choices. Eu acho que... Mas eu concordo com o Sander, que eu acho que essas últimas 2 podia ser uma faixa de 8 minutos, ou 7... 6,5. Pega as 3. A Victim... Olha, pega uma música pra fechar o álbum. Tipo, chamada. Talvez Victims of Choice. Eu acho que a música já é um título legal. Uma música de 10 minutos que vai unir as 3 de uma vez. E primeiro o ato é uma, depois outra, depois outra. E, tipo, beleza, então fica legalzinho. Ou então fazer uma faixa chamada Reflections of the Life's Vortex. Tá ligado?
Discordo, mas ok. Adiante. Mas fale sobre a música, do que gosta dela, tal. Instrumentalmente falando, Carol. Eu gosto bastante do refrão, né? Que eu falei do My Life's a Mirror, e eu gosto da repetição. E a interpretação da Flor é tipo, né, redundante dizer que é maravilhosa nesse álbum todo. E apesar das partes, dos trechos em que o vocal masculino limpo entra, sim, eu acho a voz bem zoada, mas é necessária, né? Não caberia um gutural nessas partes. Sim. Por exemplo. Acho que podia ter chamado um convidado pra gravar, né? Mas, não dá pra exigir muito, não. Acho que é o que é. Mas ficou meio genericão, assim, o vocal. Mas beleza. Tira um pouquinho, mas beleza. Dá pra levar de boa. Não é toda banda que vai ter alguém que toque e cante muito bem limpo, né? Então não dá pra exigir tanto. Pois é. De fato, é difícil. Então, agora sim, pra última música do álbum, nós temos a Life Vortex. Bom, essa música, ela fecha, né, a história. E nessa música, a menina, a protagonista da história, ela já é adulta e se tornou uma mãe. E ela fica relembrando aqueles traumas do passado com os pais e tudo mais. E ela tenta evitar, né, que ela faça o mesmo que ela sofreu e que os pais sofreram com a filha ou o filho dela. E basicamente a música diz que os presos nos círculos invisíveis precisam de outra vida para lhes mostrar a saída. O amor. Olha só que bonito. Foi o que eu falei. Ela teme que ela cometa os mesmos erros que os pais fizeram com ela, mas é uma coisa que não dá para evitar porque ela tá presa nos círculos invisíveis. Nesse círculo invisível. E até uma coisa que complementa aquela parada que a gente tava falando agora sobre a influência dos pais e tal. E é uma coisa que atua com a gente em nível inconsciente na maioria dos casos, mas a gente, quando a gente percebe ou não isso, a gente pode tanto repetir conscientemente como tentar evitar o máximo possível de ser o que o teu pai ou tua mãe, seja lá quem por a ti foi. Isso também é uma forma de influência. Então, ou você, às vezes você é influenciar diretamente ou influenciado a não querer ser aquilo e acaba agindo de uma forma que talvez não seja também a ideal. Então tem essa brincadeira aí também que eu acho que fica legal aqui na música. Apesar de eu achar então, ela tem essa consciência. Sim. E ela quer evitar, mas pelo menos lendo a letra eu tenho a percepção de que ficou em aberto para a interpretação do ouvinte se ela vai repetir ou não, né? Porque ela tá presa no círculo invisível, mas será que ela vai repetir? Porque ela tem a consciência, ela não quer fazer o mesmo, mas pode acontecer. Então na minha percepção, ficou em aberto. Esse álbum, apesar de, por exemplo, nessa música eu achar que a letra é um pouco, sei lá, ela simples demais, acho que ela é meio simplória assim pra fechar, mas acho que também já tá fechando, né? Não tem por que complexar agora, mas ela acaba trazendo muita coisa pra gente pensar, né? Tipo, o álbum todo tem muito disso, né? Tem a letra lá, mas a gente consegue abstrair ela e pensar em coisas além, assim, e tal. Então acho que a experiência de ouvir. E essa música representa muito bem, fechando o álbum. E eu gosto dela, eu gosto do instrumental. Apesar de ainda achar que é aquele momento em que tu já tá muito, caraca, falta só mais uma música, vamos terminar. Não é tão... Tipo, ouvida ela separadamente, ela fica prazerosa. Mas na experiência de ouvir o álbum, ela fica muito naquele, pô, só mais essa, tá quase pra terminar, bora lá. Não fica tão, tipo, no gás mais, assim. Sim. E eu acho bem foda a frase que termina a música. Você irá se afogar se ninguém avisá-lo e te mostrar o outro círculo da vida. Mas também tem Tipo, se você não tiver consciência e ninguém te avisar, você vai repetir todas as merdas que fizeram com você e assim vai. Sim, sim. E é bem isso mesmo, eu acho que é uma conclusão interessante. E é que ele diz, e é doido que nem fala no sentido de você se ter consciência, às vezes até fala de uma terceira pessoa, né? Tipo, se ninguém te avisar. Então pode ser tanto no sentido de ou você mesmo no sentido de procurar algum tipo de ajuda, procurar alguma coisa. Eu também tô inventando aqui, né? Não sei se é exatamente sobre isso, mas faz sentido pra mim. Não, eu também tive essa percepção. Esse ninguém pode ser tanto o próprio uma pessoa que tá responsável pelo seu cuidado, como também você procurando cuidado profissionalmente ou de alguma outra forma em algum outro contexto. Eu acho que só da protagonista tá consciente do mal que fizeram pra ela, já é algo bom o suficiente, não, né? Mas é já algo positivo pra sei lá, ela ter um filho ou uma filha, sabe? Tipo, pra situação que ela se vê hoje em dia. Porque a partir do momento que você tá consciente, pelo menos você sabe o que aconteceu. Claro que ela ainda pode ser permissiva demais e aí tem outros problemas e tal, mas é aquilo. É Circle of Life mesmo, né? Tipo, podia fazer, em vez de ser dessa música, podia ser a música do Elton John pro Rei Leão.
Mas é isso, eu acho uma boa música. Eu acho que ela podia ter 5 minutos e 20. Quando ela viu aqueles últimos 30 segundinhos de silêncio, eu fiquei tipo, então tá, beleza. Conceito, né? Amores. Essa daí não dá pra reclamar, não. Só 30 segundos de silêncio no final do álbum, acho que faz parte. Não sendo 3 minutos de silêncio com uma música extra no final, tá no lucro já. Pois é. E a gente não teve mais nenhum diálogo com o cara falando, que já é um plus também, né? Mas é isso, assim, eu acho uma música legal pra terminar, mas eu sei que quando eu terminei de ouvir o álbum e lendo as letras hoje mais cedo, eu fiquei com aquele sentimento de me dar mais, sabe? Tipo, me dá um fechamento fechado, me dá um fechamento. Então, foi o que eu falei, eu acho que é intencional eles deixarem aberto. Eu sei. Ou vocês compram a minha ideia e usam o fechamento da primeira faixa, sendo ela fechada. Eu acho melhor, eu acho muito melhor, eu gostei. Depois que o Sandro falou que a primeira faixa é o fechamento, aí eu falei, caralho, agora sim, agora esse álbum é do caralho. Eu acho que eu vou ter que ouvir de novo com essa teoria em mente, viu? Pra ver se realmente faz sentido. Boa sorte. Mas. Oh, que sacrifício vai ser pra mim. Pra vocês é tão difícil, né? Mas assim. Eu sinto que essa última faixa podia ser mais fechada. Mas depois que o Sander falou que a primeira faixa é o fechamento, eu fui ouvir, eu falei, caralho, faz mais sentido. E suprir as necessidades de ser um fechamento, assim, sabe? Então, é isso. Só que a primeira vez que eu fui ouvir, tendo em mente que, né, começo, meio e fim, ficou um fim meio broxante, assim, meio tipo. É que dá a impressão que, tipo. Tipo, reflita aí, descubra. Tipo, o álbum todo foi muito descritivo e no final fica muito aberto, né? Descubra. Exato. E assim, eu gosto desse tipo de final, mas acho que pra experiência fica meio esquisito, mas eu gosto, assim. Mas eu entendo que não puxa muito. Então, né? Como eu falei, o álbum já poderia ter acabado antes, mas. Sobre essa faixa em si, é difícil falar do que a gente não gosta, né? Mas tem essa questão aí, parece que ele não acaba, fica esse final aberto, e pra mim eu já acabei o álbum 2 faixas antes. Tá bom, então. E sobre a música, tem uma parte ali que, tipo, essa música dá pra dizer que ela é a mais prog, né, do álbum, assim, que ela tem acho que uma sessão de quase 1 minuto que é só solo e tal, que eu acho bem maneiro. Mas se fosse tipo, eu ainda acho que podia juntar as 2 músicas e fazer uma música legal com esse solo seu interlude entre uma sessão e outra e tal, mas é isso, né? Eu sendo chato aqui. Mas instrumentalmente dela é muito legal, principalmente a de guitarra dela. Sim, sim. É isso, então? Mais algum comentário sobre a faixa? Não, sobre a faixa não. Então é isso, estamos encaminhando para o final do episódio. E aí, galera, pra vocês, qual é o saldo do álbum como um todo? Olha, a Carol vai ter que falar por último, que a gente já sabe já. Não. Vai, falem vocês primeiro, eu fecho. Olha, foi um saldo positivo, no sentido que eu não conhecia nada do After Forever. Eu acho que a Flor manda muito bem no álbum todo, assim. Eu acho que a Flor, pra mim, é o destaque do álbum, pra mim, sim. Musicalmente, né? Fora a letra. Eu acho que ao ler a letra, o álbum ficou muito melhor pra mim, porque quando eu tava ouvindo, eu ouvi ele pela primeira vez, eu fiquei com uma preguicinha braba, fiquei, tipo, sofri um pouquinho mesmo, assim. O começo do álbum é legal, mas quando eu chegava ali na metade do álbum, eu ficava tipo, meu Deus, bicho, talvez eu não vou gravar esse episódio, não. Mas quando eu vi a letra, eu falei, não, beleza. Tem vários pontos a serem debatidos, é interessante, o álbum fica bem melhor pra mim. Eu achei um álbum bem legal de ouvir, de verdade. Assim, eu posso dizer agora, sei lá, se alguém uma vez perguntar assim, Lucas, eu falar de After Forever, eu posso falar, já gravei um episódio de um podcast sobre esse álbum aqui, e falar sobre isso e tal. Então, assim, é algo positivo a se dizer. Eu não vou mentir, não. Eu acho muito difícil voltar pra ouvir o álbum inteiro, talvez uma ou outra música. Mas, pra mim é positivo. Eu gostei do debate, eu gostei de algumas músicas. Eu acho que o pecado do álbum é se ele ter 12 faixas. 12 faixas podia ser tipo
8 ou 9 faixas e mais redondinho, sabe? Seria mais prazeroso. Mas tá isso, tá valendo. Pra mim foi um saldo positivo, porque tem a questão nostálgica, né? Fazia 10 anos que eu não ouvia After Forever. Foi muito legal revisitar com a cabeça que eu tenho hoje. No mundo de hoje também, é legal pensar as questões que a gente debateu aqui, a questão da internet e tal. É um álbum cansativo, é um álbum que escutar ele inteiro, eu acho que eu não vou tornar a fazer isso novamente, tipo... Não tá nos meus planos, não me vejo fazendo isso de novo, mas talvez alguma outra música eu volte a escutar. E é isso, foi legal ouvir ele pro episódio, foi legal as questões que surgiram agora a partir do álbum. É isso. Eu acho que o principal questão do álbum pra mim é mais a questão como a lírica ela acaba dando oportunidade de debater muito tema legal. E eu acho que a parte que, por exemplo, envolve psicologia, eu achei que foi bem escrito e tal. Eu não sei se teve alguma pesquisa por parte da FOSS, se ela já presenciou algum tipo de caso, porque realmente foi muito bem acurado. E as minhas decepções líricas, por exemplo, eu acho que são mais coisas de eu já sabendo, né? Eu, como estudante de psicologia, já entendo algumas coisas e poderia ter, por exemplo, aquela parte de conflito de lealdade que eu acho que poderia ter sido explorado, mas aí é mais eu talvez querendo demais. Provavelmente só quem é da minha área que deve saber sobre isso, pelo menos conceitualmente e tal. Mas o álbum como um todo, eu achei que tem músicas muito boas, eu acho que ele começa bem pra caralho, eu acho que até a Digital Deceit, eu acho que o álbum tá muito bem, tanto liricamente quanto musicalmente falando. Só que tem aquela barriguinha, né, aquelas faixas que começam a se repetir um pouco. Eu acho que isso vai até o final mesmo. Eu acho que dava pra ter reduzido de 12 pra umas 9 faixas no máximo, fazendo algumas coisas ali, ou então tirando os interlúdios e colocando separado das faixas e tal. Acho que daria uma vida legal pro álbum, até pra retornar, né? Porque acaba sendo um álbum que, quero ouvir ele, mas tem aqueles interlúdios no meio das músicas que é foda, né, bicho? Não sei se eu vou querer ouvir isso agora e tal. Mas como um todo eu gostei bastante. Eu já ouvi o Decipher e eu sinceramente não sei escolher qual eu gostei mais. Mas eu também preciso ouvir o Decipher de novo, porque eu realmente não lembro. Eu acho que eu ouvi só no episódio mesmo pro episódio de cena holandesa e não ouvi mais. Mas eu gostei da experiência de ouvir o álbum. Eu gostei mais do que eu esperava que eu ia gostar. As músicas ficaram na minha cabeça, eu gostei das letras, eu gostei do debate. Eu acho que esse episódio vai ser daquele da série Episódios Top que ninguém ouviu. Que eu gostei muito de ter gravado. Eu tava com muito medo de dar 1 hora de gravação, a gente não tem mais nada pra falar. A gente já tá quase batendo 2 horas, provavelmente deve ter passado 2 horas esse episódio. Então foi legal a gravação, foi legal ouvir o álbum, então é só lucros hoje. Cara, pra fechar, os ouvintes que ouviram esse episódio até agora devem ter percebido que eu sou apaixonada por esse álbum, né? Pra mim, como esse aqui é um podcast de opinião, ok? Esse aqui é um podcast de opinião. Vocês já estão avisados. Vocês sabem, vocês já estão avisados que é um podcast de opinião. E, na minha opinião, comparando com 2 álbuns conceituais que são super amados, assim, dentro do metal, que são o Sing from a Memory, do Dream Theater, e o Temple of Shadows, do Angra, pra mim ele é um álbum que se compara em história fechadinha, bonitinha, amarradinha e genialidade, tanto em letras quanto em instrumentos e, enfim, musicalmente no geral. Pra mim, ele pode ser facilmente comparado nesses parâmetros com esses 2 álbuns conceituais que muita gente ama no metal. Eu acho a história, assim, sensacional, principalmente por ela ser uma história real, né? Vida real, digamos assim. E é uma história que acontece muito no nosso país e ao redor do mundo, como a gente pode perceber, né? Que é uma banda holandesa falando sobre esse tipo de problema, então não é algo que acontece só no Brasil. E é isso, cara, eu amo demais esse álbum. Ele é muito especial pra mim porque foi com ele que eu comecei a ouvir o After Forever. E é isso, amo demais. Recomendo que quem não gosta dele, quem prefere o After Forever antes, talvez vocês não tenham se ligado completamente e entrado totalmente na história. Pegando o exemplo do Lucas, né, que ele ouviu primeiro sem ler as letras e sem saber, assim, da história, e ele não gostou muito, e depois que ele leu e entendeu a história, ele passou a curtir. Então eu recomendo que vocês façam o mesmo. Ouçam lendo as letras e tem a história, tem em inglês na internet, tem em português. Português tem pouca coisa. Mas enfim, eu recomendo que entrem nesse álbum e mergulhem nele, porque a história é maravilhosa e vai te fazer
refletir bastante, pensar bastante. Então é isso. Se puderem, dê mais uma chance pra esse álbum. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio daqui da casa. Espero que vocês tenham ouvido esse episódio, porque ficou muito maneiro. Eu acho que pouca gente vai ouvir por causa do hate que esse álbum tem. Então, não adianta nem eu falar isso agora no final do episódio, porque quem não ouviu não vai ouvir. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. Eu sempre gosto de gravar esses episódios de álbuns conceituais, porque a gente consegue discutir coisas que estão além, né, do que o álbum traz e tal. E já temos na lista, né, o próximo que a gente vai fazer, que vai ser o In Contact do Caligula Joss, só que eu imagino que só vai conseguir gravar ele ano que vem, já que agora nessa fase quinzenal ficou um pouco mais curta, né, nossas opções e nosso calendário de episódios, mas a gente vai chegar lá. Já, do jeito que o ano tá passando rápido, no piscou já estamos em 2024, né? Quer dizer, 2023, olha, tá tão rápido que até pulei um ano. Enfim, não esqueça de acessar nossas redes sociais, @VNEPodcast, tudo quanto é canto por aí. E principalmente chegar lá no nosso site, vnepodcast.com. Todo o nosso conteúdo tá indo por lá. Até o episódio 100 vai estar, literalmente, todos os nossos conteúdos vão estar lá. Eu espero que eu consiga fazer isso até lá. E é isso. E até algum dia. Valeu. E para finalizar este episódio, vamos com uma banda que também é holandesa, também fez aí sucesso na época do metal sinfônico, que é o Machine Temptation com a música Iron.
Successfully erased. Quando quiser, pode dar. Pode dar já, se quiser. Assim, então depois de pensar Quando eu nisso. quiser. É. Se tu quiser agora também seria maneiro. Assim.